Bom dia, gente. Estamos ao vivo mais uma vez no Estudo das Salinas, EAD, com mais um debate sobre os direitos das famílias. Hoje nós vamos discutir sobre a criminalização da alienação parental. Parece um tema repetido, mas não é. Mas vamos tentar mais uma vez falar sobre esse tema, dessa vez com convidados muito ilustres aqui. Vocês podem enviar as perguntas para o e-mail da Salinas, como das outras vezes, que vai ser informado aqui embaixo, na tela. Responderemos ao vivo aqui a cada pergunta que chega, ou a gente dá uma paradinha de vez em quando. O tema de hoje é bastante polêmico, nós vamos debater esse tema sobre a criminalização da alienação parental. Mas antes de começar esse debate tão importante, eu quero aproveitar para divulgar um novo tema que está chegando aqui na Salinas EAD, é a gastronomia. Seja bem-vinda ao time de Salinas, Paula Tedeschi. Vamos conhecer um pouquinho da gastronomia e já voltamos para o início do nosso debate. Fique por aí. Eu sou italiana, né? Então, todo italiano tem no sangue a gastronomia. A gastronomia faz parte do DNA do italiano. Não tem um italiano que eu conheça que não tenha esse apego, não só pela cozinha, digamos, pela gastronomia em particular, mas pela cultura que isso tem atrás de si. A gastronomia é não somente gastronomia, mas também história, cultura, toda uma parte, arqueologia, tudo isso, sociologia, tudo isso fica embutido quando a gente estuda a gastronomia como um todo, né? Então, eu, como italiana, devo dizer que a cozinha, não talvez a gastronomia como uma ciência, mas a cozinha está comigo desde que eu nasci. Eu, aos 12 anos, cismei que eu ia fazer carolinas. E minha mãe falou, imagina, você não vai saber fazer carolina. Eu vou fazer. Fiz umas lindas carolinas, e ainda fiz o creme para rechear, e minha mãe, que sempre foi muito objetiva, ela me disse, ótimo, você fez carolina, agora você cozinha sempre. Bom, estamos voltando aos estúdios da Salina, depois dessa apresentação sobre o novo tema que vai ser tratado. Hoje nós estamos falando sobre a criminalização da alienação parental. Logicamente, quando a gente vai falar desse tema, a gente não pode deixar de falar de assuntos que giram em torno desse tema. Falsas denúncias, a própria lei de alienação parental que colocou o Brasil como vanguarda mundialmente, e o tema que está em voga principalmente desde 2014, com a vanguardista Lei 13.058, a guarda compartilhada. Hoje nós temos aqui, como convidados, nós temos ninguém menos que o presidente do IBDFAM. Eu também faço parte do IBDFAM, gostaria de agradecer ao presidente, em nome da Salinas, e em meu nome pessoal, por ter aceito o nosso convite para vir contribuir, né, engrandecer esse debate. Já tivemos pessoas muito importantes, até o próprio deputado doutor Ladir de Guarda Compartilhado, e a gente está hoje com o doutor Rodrigo Cunha, presidente do IBDFAM. Muito obrigado pela sua presença, doutor. Obrigado, nós estamos também hoje com a doutora Magda, que é diretora do IBDFAM do Pará, não é isso, doutora? Familiarista, advogada atuante, representando as mulheres, para quem reclama que muitas vezes os debates não têm a representação do gênero feminino, né? Tem muito a contribuir. Muito obrigado também, doutora Magda, pela sua presença. E nós temos o já conhecido doutor Marco Almeida,
fundador do grupo Pais e Mães em Camisa de Força, e que foi esse grupo, para quem não sabe, que contribuiu em muito para o projeto de lei, com a redação do projeto de lei 4488, que eu já vou antecipando uma informação que chegou da própria assessoria do deputado Arnaldo. Esse projeto ele não foi arquivado, gente. Nós estamos em ano eleitoral. O que foi suspenso o trâmite, que pode se dar novamente a qualquer momento. E isso nós vamos discutir aqui também, tanto o projeto em si, que não está arquivado, como o primeiro parecer da deputada Sheridan, né? Então, nós vamos já começar esse debate. Antes de mais nada, a Salinas queria pedir desculpa, nós tivemos um problema técnico, alheio à nossa vontade, que foi um problema de Facebook, né? Mas agora todos já estão linkados, né? Houve um redirecionamento. Mais uma vez, a gente sabe do compromisso, tanto dos debatedores, mas principalmente com você, que é nosso público, em poder participar. A sua participação ela é muito importante. Não deixe de participar. Esse debate ele não é direcionado apenas à pessoa do meio jurídico, muito menos judicial. É também para todos vocês, mas também para a população. A Salinas ela tem o interesse em divulgar o tema, discutir o tema de uma forma limpa, trazendo pessoas que têm a capacidade técnica para apresentar seus pontos de vista, as realidades, as legislações. Então, eu vou começar logo. Nós não vamos perder muito tempo, né? Muitas pessoas estavam ansiosas por esse debate, até pelos membros que estão aqui hoje como debatedor. O meu nome é Paulo Alégua, eu estou muito orgulhoso de mediar essas pessoas, em especial meu presidente, não fazendo pouco dos demais, meu presidente do IBDFAN. Bom, é a ele que eu faço logo a primeira pergunta desse debate, né? Um debate interativo, você pode participar da onde você estiver. Basta que mande as perguntas para o e-mail que já foi informado aí na tela. Afinal de contas, doutor, alienação parental, doença, conduta, por que se discute tanto isso ainda? Tem gente que fala que é um doente, ou no final, uma das condutas levado a uma necessária ou uma necessidade de criminalização. Pois é, Paulo, isso chegou aqui no Brasil com o nome de Síndrome da Alienação Parental. Quando fomos trabalhar a lei, a elaboração do texto, a tramitação, achamos melhor não colocar síndrome, porque síndrome é uma categoria médica, porque nem sempre a conduta da alienação parental, ela chega a ser uma síndrome, ela caracteriza-se como uma síndrome. Portanto, não a alienação parental é uma conduta e não uma doença. Eventualmente, ou como uma consequência drástica e acumulada por muito tempo, isso pode se tornar uma síndrome. Mas é melhor não trabalharmos com a ideia da síndrome, porque a caracterização tornar-se-á muito mais difícil. Portanto, vamos continuar falando da alienação parental como conduta. Né? Como conduta. Bom, eu só gostaria... Pois não, doutor? Primeiro, eu quero dar boa tarde a todos os nossos internautas que estão acompanhando a gente aqui. É uma grande honra estar aqui nesse debate com a doutora Magna, que é presidente do IBDFAN do Pará. Diretora do IBDFAN do Pará. O presidente, doutor Rodrigo, presidente nacional. Doutor Paulo Alégua, um grande mediador, está mostrando um grande talento. Então, queria agradecer o convite e queria aproveitar para dizer o seguinte, né? O presidente do IBDFAN, doutor Rodrigo Cunha, fez um comentário muito pertinente, mas também dizer o seguinte, existe sim, né, a gente, na realidade, judicialmente é difícil trabalhar com a terminologia síndrome, mas na realidade, o que a gente vê que os atos reiterados da alienação parental, elas instalam uma condição psicológica na vítima, né, que geralmente a vítima direta é a criança, indireto o alienado, o genitor alienado, e ela produz efeitos, e esses efeitos, aonde os atos reiterados levam à rejeição, né, do genitor alienado, e aí a gente diz, a terminologia que aí se instalou a síndrome, porque muitas vezes você consegue ganhar um processo, você tem a declaração, porque é uma ação declaratória, né? Você tem a declaração que realmente houve alienação parental, mas durante
todo esse período que se instalou, que esses atos foram reiterados, você ganha o processo, mas você já tem a rejeição da criança. Porque o então, filho já fica com, talvez na maioria das vezes... Você ganha e não leva. Vamos ouvir a representante do mundo feminino aqui, a doutora Magda, né? Já está até rindo, né? A doutora Magda, gente, é uma das maiores advogadas do país, né? Trabalha no direito de família. Agora vou falar um pouquinho, os doutores vão me desculpar, para ouvir um pouquinho, o doutor Rodrigo também é familiarista, também frequenta as varas de família como advogado. Mas, doutora, como é que é no mundo real? Porque não deve ser muito diferente lá no Pará ou aqui em São Paulo, onde a senhora atua também. Qual é a realidade no mundo real? É a mulher mesmo? Vou fazer a pergunta mais perigosa, né? Que pode sair um monte de reclamações aí. A mulher ainda é a grande alienadora pelo fato ainda de um entendimento que ela é a principal guardiã, né? Até, a gente sabe que está demorando um pouquinho para a lei de guarda compartilhada, que está pegando, mas está pegando muito devagar ainda, né? Ela é, nesse mundo, ela é o grande influenciador de uma possível alienação? É isso que rola? Bem, boa tarde a todos. Para mim é uma grande honra, como eu já havia anunciado nas minhas redes sociais, estar ao lado do meu presidente também, doutor Rodrigo Cunha, que trata desse assunto, que já escreveu sobre isso, doutor Marco, que é, além de vítima, né, que a gente sabe, lidera um grupo e comunidades acerca desse assunto, e para mim foi muito importante e muito lisonjeada estou de poder representar, como vocês estão falando, o mundo feminino, e ser clara e transparente aqui, e dizer que todas as minhas manifestações, e o que eu vou falar aqui, são testemunhos da vida real mesmo, do que a gente vive no dia a dia na advocacia familiarista. Tá? E que também, respondendo a sua pergunta, infelizmente eu devo dizer que a maioria são mulheres mesmo, que por motivos, algumas alheio à vontade e outras realmente direcionadas a certos casos, inconformadas com o divórcio, com a dissolução da união, e começam a iniciar um processo de falsas denúncias e manipulação. Mas também, não digo que os homens também, e eu fui vítima, tá, devo dizer aqui, de alienação parental. Então, isso aí está bem diversificado, mas a gente não pode ser tão taxativo no assunto. A senhora falou uma coisa assim, né, que nem sempre a pessoa sabe que está praticando, né? É uma pergunta que eu pensei em fazer mais tarde. A advocacia, o patrocínio que essa mãe ou que esse pai, porque a gente sabe que existe alienadores, eu mesmo tenho um caso de pais alienadores, eu acho mais perigoso ainda, porque geralmente quando o homem faz uso, não poucas vezes, né, não vou dizer a maioria, mas não poucas vezes, ele faz uso do poder econômico sobre os filhos. Né? A mãe tem outros argumentos. Né? Na verdade, nós não podemos taxar nada. Qual é o papel da advocacia nesse processo, não só do patrocínio, mas também na orientação? Aí eu vou abrir aos três a resposta dessa vez. Claro. Né? Qual é o papel do advogado? Até porque pelo Código de Ética, o advogado ele tem um papel não só de litigar, representar, ele tem um papel de consultivo, de orientação. Né? Você entrou no melhor tema para mim. Quem me conhece lá em Belém sabe, e eu sou procurada, viu, doutor Rodrigo, doutor Marcos, justamente por causa do meu perfil conciliador. Eu evito, inclusive o IBDEFAN recomenda isso, e todas as varas do Conselho Nacional de Justiça recomenda, é melhor conciliar do que litigar. E eu entendo que hoje nós temos várias ferramentas, como a mediação, que você é experiente, o know-how é 100% acerca disso, e também, doutor Rodrigo há de convir comigo, que está na prática também, que as práticas colaborativas que existem hoje, que já é realidade, de você mostrar as consequências pós-dissolução, que é a alienação parental e que reflete na guarda compartilhada, realmente descabido a gente querer incentivar os nossos clientes ao litígio. Então, pelo menos, eu atuo desse jeito. Eu vou até as últimas consequências para tentar um acordo, chamo o pai, não entro logo com a petição, jamais, primeiro porque eu tenho que ouvir as duas partes, e assim que eu acho que todos os advogados familiaristas deviam atuar. Né, doutor Rodrigo? Sim, e atualmente nós estamos tentando implantar uma nova cultura,
né, do direito de família, que é da não litigiosidade, né, da não adversariedade. Nós não precisamos ser adversários, até porque essa briga no judiciário ela é lenta, demorada, não tem fim, o judiciário está falido em razão do volume de trabalho que tem, e não tem ganhadores aí, só tem perdedores, né? Então, essa nova cultura que começa a ser introduzida com a mediação e outras técnicas de conciliação e de entender isso, né? Eu particularmente uso uma ferramenta que é a psicanálise, né, para entender a subjetividade que permeia a objetividade dos atos e fatos jurídicos, né? Tanto é que o meu escritório eu chamo de clínica do direito, eu tenho uma clínica do direito onde nós estamos o tempo todo entendendo essa subjetividade, tentando salvar principalmente as crianças, né, que são vítimas desse litígio entre os pais, né? Então, isso mesmo. Como é que já que a gente não pode deixar de citar o IBDFAN aqui, afinal de contas o presidente está aqui, não é o IBDFAN, não é o entrevistado, mas assim, o senhor pode adiantar alguma coisa? Como é que o IBDFAN o que ele tem feito? Nós estamos aqui no debate, eu tenho visto alguns movimentos do IBDFAN. Eu, por exemplo, faço parte da comissão de mediação. Já é uma comissão dentro do maior Instituto de Direito de Família brasileiro. Como é que o IBDFAN, como é que ele planeja trazer, porque isso que os doutores citaram, dos novos métodos de autocomposição, eles são uma realidade, eles, na questão de direito de família, eles estão no capítulo 10 do novo Código de Processo Civil de 2015. Não adianta o advogado só saber brincar de litigar, essa que é a verdade, alguns são os brincalhões mesmo, a gente sabe disso, com as devidas vênias a esses poucos colegas que ainda atuam assim. Mas a gente sabe que essa premissa, esse caminho também, além de estar no capítulo 10 das ações de família, também está potencializado, incentivado entre o artigo 3º e 5º do novo Código de Processo Civil, que todos têm a obrigação de buscar uma solução que evite o litígio. O IBDFAN, ele faz algum trabalho, ou está por fazer algum movimento nesse sentido também? Sim. Ele é formador também? Sim, o IBDFAN que fez 20 anos o ano passado, né, portanto já atingimos a maioridade, nós somos hoje, eu assinei a última associação, que foi o número 13.400, quase 13.500, portanto, somos muitas pessoas, mas também é um espaço da democracia, há espaço para todos os pensamentos, quem é contra, quem é a favor, e essa é o verdadeiro sentido do direito, é nessa dialética do sim e do não que nós vamos crescendo. A questão da guarda compartilhada, por exemplo, que é da maior importância, o IBDFAN tem sido um dos responsáveis pela implementação de uma cultura da guarda compartilhada, né? A guarda compartilhada, ela funciona como o antídoto da alienação parental. Ela é muito importante, é uma pena que ainda há muitas resistências, né, por parte do judiciário, né, chegando ao ponto do Conselho Nacional de Justiça ter que fazer uma recomendação óbvia aos juízes. Apliquem a lei, a Resolução 25, dizendo, olha, aplique a lei da guarda compartilhada. Isso é quase ridículo, né? Porque assim, o juiz cumpre a lei, precisa dizer isso para o juiz, né? Não precisa. Diz, né? Mas enfim, tamanha resistência. Mas essa cultura da guarda compartilhada, ela precisa ainda ser melhor implementada. E debates como esse é que nos ajudam a fazer isso. Então, quando a gente fala de alienação parental, calma que a gente já vai passar já para o assunto que todo mundo está querendo saber. Criminalização, PL 4488. Então, o assunto alienação parental tem tudo a ver com o cumprimento da lei de guarda compartilhada. Sim, porque a guarda compartilhada pode funcionar como antídoto da alienação parental. E a alienação parental, que é uma lei que pegou, né, e quando no seu texto original nós havíamos colocado um artigo que criminalizava, e ele foi vetado pelo presidente artigos, da... Doutor Marcos sabe, quais são os artigos? 7º, 8º? Não, acho que é o 8º e o 10º. E o artigo 10. Desculpa. Então, é só uma pergunta. Mas, então, Paulo, é preciso aqui uma intervenção sobre o que o doutor Rodrigo falou, e eu concordo plenamente nesse reflexo da guarda compartilhada. É preciso que as partes que nos procuram para requerer guarda, e aí até então chegam e não sabem o significado da guarda compartilhada, e é muito importante a gente esclarecer que é a divisão de responsabilidades, e não é dividir o filho no meio. Eu vou ficar com meu filho hoje porque ele está comigo, e vou levar a mochilinha, aquela coisa de mochila é minha. Não, ele vai dividir. Mas é mais do que responsabilidade, né, doutor? Mais é a divisão de convivência. Convivência sem divisão de responsabilidade. Convivência, o doutor Marco vai com certeza complementar. Não só dividir, visitinha, visita. Nós temos que mudar esse termo, visita. O que eu acho, primeiro, eu queria colocar, o senhor
falou para eu me manifestar que a pergunta era para os três, no fim o senhor me deixou de lado, né? Mas não tem problema com relação aos advogados. Eu queria explicar para vocês que o doutor Marcos geralmente é mediador, eu já estive aqui como debatedor, então não estranhe. Tá dando um show, tá dando um show. Entendeu? Não, mas eu não, vou dar a palavra para o doutor um Marcos, sim, que representam muitos pais e mães. O debate é um show, é muito bacana, tá dando um show, pode ficar tranquilo, essa cadeira eu já perdi. O que eu queria dizer é o seguinte, o advogado é sempre o primeiro juiz da causa. É verdade. E o doutor Rodrigo falou uma coisa que é muito importante, eu acho que é fundamental. A gente tem que entender que o judiciário, ele resolve processos. Na realidade, quando uma família que está doente procura um profissional do direito, ele está buscando uma solução para o seu problema. Dentro da lei. Então é aí que o advogado entra, e o advogado ele tem que ter essa boa índole e pensar que esse talvez não seja o processo da vida dele, mas seguramente será o processo da vida do seu cliente. E estão envolvidas muitas coisas aí dentro desse contexto de um processo de guarda, de alienação parental, de separação, de divórcio, enfim, seja o que for. Então o advogado é o primeiro juiz da causa e realmente ele tem que esmiuçar isso. Eu acho que a psicanálise é uma coisa sensacional, e o doutor usou uma expressão muito bacana, clínica do direito. Ora, se todos pensassem assim, talvez o judiciário tivesse desafogado. Mas indo mais um assunto... Mas só para complementar, doutor, mas a gente não pode esquecer também da responsabilidade do juiz e do Ministério Público. Ora, o CNJ chamou as falas do judiciário quando baixou a resolução, né? Foi um puxão de orelha. Aliás, Ministério Público, também 32, né? Aliás, a lei da guarda compartilhada, ela tem o seu fundamento nas decisões reiteradas do STJ. Ora, e tem uma ligação direta com a própria Constituição e com ética, né? Quanto à convivência. Sim, né? Mas quando um juiz, e o nosso sistema é um sistema legalista, o juiz ele tem a discricionariedade até um ponto, mas ele não pode descumprir a lei. E quando ele descumpre essa lei, ele está descumprindo também as decisões reiteradas dos tribunais superiores. Então, é um absurdo. Então, só uma coisa, doutor. Quando Desculpa, a gente fala de alienação... Se estiver falando demais, o senhor é o moderador, quando a gente está falando em alienação parental, a lei de alienação parental, ela versa em seu artigo 2º em 4 ou 5 exemplos de conduta, não se limitando a esses, né? Sim. Né? Realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor. Não é um rol exaustivo, ele é exemplificativo. Fala, seu pai é um chato, sua mãe é uma mala. Sim. Não é disso, né? Mas é uma campanha realmente desqualificar aquela outra figura. Dificultar o exercício da autoridade parental, dificultar o contato com o adolescente genitor, dificultar o exercício de convívio familiar, omitir dados médicos, mudar de domicílio, isso é muito comum, né? Muita mãe que está lá no Rio, de repente entra no avião, amanheci no Maranhão, eu estou aqui. Ou vice-versa, de lá para cá, né? Esse é mais comum. Mas o mais grave que leva à necessidade de criminalizar é justamente apresentar falsa denúncia contra o genitor, contra as familiares, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente. Geralmente ocorre muito após a separação. A pergunta é, se a gente pegar somente a Lei 12.318, nós vamos ver que o artigo 6º dela, vetado os artigos que poderiam criminalizar e até responsabilizar o agente público que não agiu, que a gente também tem essa situação, nós temos as sanções cíveis, que vão desde uma advertência, passando pela a perda da guarda, ou a reversão imediata e compartilhada, que não precisaria mais nos dias de hoje, e até a perda do poder familiar, né, do antigo pátrio poder. Antes de a gente entrar no assunto que é o tema desse debate, por que nós ainda observamos que nem essas cíveis, né, são cumpridas, e a título de ter uma autocomposição, uma medida, porque no final, quando se comprova somente por essas práticas, um monte de pai ou mãe, geralmente mãe, não vamos ser hipócritas, mudando a cidade de domicílio, e aquilo claramente para dificultar, por que não se aplica o artigo 6? Por que a gente vê uma verdadeira operação abafa? Porque a criança vai sofrer se aquele pai ou aquela mãe, principalmente aquela mãe, for
condenada a uma multa, a uma advertência, a uma perda do tempo com o filho, né? Para se proteger, porque a lei, nesse aspecto, ela é protetiva. Por que, no final das contas, a gente vê uma operação abafa? A palavra para os três. Primeiro, para o doutor Rodrigo. Por que a gente ainda observa isso, doutor? Sim, olha, a guarda é uma questão de poder, né? Então, provavelmente as pessoas não querem perder esse poder, ninguém quer perder poder, né? E ainda precisa implementar essa cultura, né? Os próprios juízes, o próprio Ministério Público, imagina, o Conselho Nacional do Ministério Público fez uma recomendação de contenção da alienação parental, mas tem promotor que nem sabe disso, né? Quer dizer, isso ainda não foi efetivamente implementado. Então, a guarda, a alienação parental, ela é uma forma de manutenção do poder, mas no fundo a alienação parental, o resumo é assim, olha, você não quis ficar comigo, vai comer o pão que o diabo amassou. Então tem sempre uma questão subjetiva. O diabo não é o advogado, não é ele que amassa não, né, doutor? Pois é, não, mas quando o advogado não ganha a causa, ele vira, ele amassa, né? Também, ele dá uma amassadinha, né, porque ele também pode ter distorcido esse conceito. Mas é sempre assim, o resumo da alienação parental é isso. E na verdade é um nome novo para uma maldade antiga, isso sempre aconteceu, né? Sempre aconteceu. E nós estamos agora, e é muito importante quando nós damos nome, né? Quando você nomeia, você protege, é mais fácil proteger a criança. Então essa nomeação, portanto as palavras têm força e poder. Então quando dá alienação parental, já melhorou muito. Hoje todos os clientes chegam lá no escritório, é alienação parental, não é? Quer dizer, já viu falar da lei da alienação parental. Então tem outro lado também, vulgarizou a palavra também. Tudo é alienação, ele gritou. Sim, tá, tudo é alienação. Vira muito mimimi também, né? Mas é importante que as pessoas saibam disso e tenham visto falar disso, né? Mas temos ainda uma dificuldade, porque toda a cultura. Então é uma mudança de cultura que começa agora. Movimentos, debates como esse ajudam nessa transformação social. Antes de passar a palavra para a doutora Magda, eu me lembro que eu entrevistei, aqui eu chamo de madrinha, né, que é a Maria Berenice Dias, porque foi ela que me colocou adiante do direito quando eu passei por situações semelhantes. A gente queria até mandar um abraço, um beijo para a madrinha Maria Berenice Dias, mas hoje o IBDFAN está aqui representado pelo seu presidente, ela é a nossa vice-presidente. Ela falava assim, eu estava perguntando no meu trabalho acadêmico, porque ela foi a minha principal entrevistada, por que demora tanto para pegar uma lei como a de alienação parental, se ela é bem clara, por que a guarda compartilhada, porque ela me falou, são leis novas para um arcabouço social muito antigo, um paradigma social muito pesado de ser quebrado. Doutora Magda, pegando o gancho do que o doutor Rodrigo falou, essa mudança, esse paradigma, tem a ver com a Constituição de 88, que pelo menos no papel, deu uma igualdade entre homem e mulher, e os papéis de homem e mulher no campo da família também alterou. A mulher veio para o mercado de trabalho, podem reclamar o que for, mas o fato que não está como era até a década de 60. A mulher entrou no mercado de trabalho. E o homem, ainda que ele não tenha saído, ele passou a ser não só cobrado para estar mais em casa, nos cuidados não só da casa, além do sustento, mas dos filhos, como ele passou a querer também. Eu não quero ser um visitante, eu não quero ser um pensionador, né? Tem a ver com isso? Tanta dificuldade, ou esse problema apareceu, eu gostei do termo, uma maldade antiga, nominado atualmente, mas isso sempre existiu. Mas antes, vamos ser francos, né? Dois homens aí no debate, né? Eu também o sou, então, assim, os homens não estavam muito afim de comprar essa briga também de cuidar dos filhos. Eles ficavam hiper satisfeitos em vez de 15 dias. Então, o que ocorre hoje? Essa mudança dos papéis dos gêneros, né? O masculino, feminino, ou até para pessoas do mesmo sexo, né? Mas cada um também desempenhando papel duplo, né? De maternidade e paternidade. Isso influenciou, isso chega lá, acaba estourando lá na alienação parental e na divisão de guarda? Claro que sim. É evidente que esse papel da mulher à frente e tendo que sair de casa e deixar os filhos, realmente contribuiu bastante para que os pais, observando os genitores, né, que não tinham a guarda, não detinham a guarda, ficaram observando certas coisas, que é isso que é a experiência que a gente tem, e o que o doutor Rodrigo falou é correto, eu adorei esse termo, a maldade existe sim há muito tempo, só que eu vou defender aqui
alguns genitores alienantes, tá? E tem até que fazer um adendo aqui. Porque eu disse no início que eu fui vítima de alienação parental do pai dos meus filhos, mas que hoje, e na época, eu alienei, ele alienou, isso é importante, e ninguém sabia que a gente estava fazendo isso. O meu divórcio foi em 1990. Tá? Eu casei em 84, antes da Constituição de 88. Uma boa pressão ainda social. Hoje né? eu sou a melhor amiga do meu ex-marido, que é juiz de direito, entendeu? E juiz, casar com advogado, nós fomos colegas de faculdade, e hoje ele sabe, sei... A senhora é uma advogada. O seu Sou ex-marido, presumo que deve ser da área jurídica. É, juiz. Mas vocês tiveram Claro que advogados? tivemos. Advogados? Tive um advogado, Então, foi esse é o litigioso. advogado bom. Era litigioso e se tornou... Ele conseguiu conduzir para uma situação de litígio. Antes da gente fazer uma pergunta, vamos começar agora para valer, né? Essa nós vamos entrar para valer no tema. Já estou até olhando para o doutor Marco Almeida, porque é quem mais, como ele é fundador e é representante principal de um dos maiores grupos de pais e mães brasileiros. Eu acho que é o que eu conheço mais assim organizado atualmente, não desmerecendo os demais. Nós vamos entrar logo no manejo da Maria da Penha, para começar a falar de criminalização. Mas antes de mais nada, a gente queria mandar um beijo para a Van, porque pai e mãe sofrem alienação, mas a avó também. Então, Van, você que já está mandando, já estão chegando as perguntas aqui, a gente queria prestar homenagem para dizer que as avós também estão nesse desenho Não parental. só as né? avós, doutor Paulo. As madrastas, também e os também. Nós vamos falar um padrastos. pouquinho Madrastas, da madrasta e dos importante, padrastos. os Temos padrastos. casos de padrastos madrastas cortando o cabelo das enteadas porque estava com raiva da mãe. Então vamos lá. Eu Qual só foi a acho... denúncia? Não, Pode eu terminar. só complementar, eu acho assim, né? O que foi falado aqui, eu estou aprendendo muito, estou adorando, estou tendo uma aula particular, agradeço aos colegas aqui, porque um Como o senhor também é advogado, são todos advogados, o senhor sabe que vai rolar um honorário aí no final, né? Olha, são pessoas de escola. Então, assim, a gente aproveita a aula, estou aprendendo, estou ficando quietinho aqui aproveitando, mas a gente é inquieto, né, com essa inquietude mental que às vezes até atrapalha. Eu acho importante também falar um pouquinho dentro desse tema que foi falado, que o doutor Rodrigo falou, que a doutora Magna complementou, mas dizer também, né, na questão do advogado, da questão da alienação parental, que às vezes falta esclarecimento. Eu compartilho desse entendimento até a página 2. Veja bem, por que isso? Nós estamos dizendo que a lei é nova e a lei precisa de um tempo para, abrindo aspas, pegar. Ora, isso é relativo. Eu vou dar um exemplo aqui, até vai girar o assunto sobre isso, a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela pegou imediatamente. E pegou por quê? Pela criminalização e pela campanha que foi feita. A violência, seja contra a mulher, seja contra a criança, hoje se discute, eu estava escutando ontem no Congresso Nacional, a questão da violência contra os animais, né? Então, quer dizer, a violência psicológica, a violência patrimonial, a Lei Maria da Penha, ela pegou firme, né? A gente sabe que teve todo um trabalho de mídia em cima, mas principalmente ela pegou porque é uma lei justa. Ela é uma lei necessária, justa, né? Necessária e justa, né? Só acho... só acho, eu ia dizer exatamente isso, que o manejo dessa lei, a gente tem que ter um certo cuidado. E eu acho que o STF ele foi muito infeliz em 2012, se eu não me engano, quando ele deixou de aplicar essa lei aos homossexuais, ao grupo LGBT e aos homens também. Porque a Constituição, ela não faz distinção. O princípio da igualdade, quando a gente fala princípio, todo operador do direito sabe que o princípio está acima de qualquer norma codificada, é princípio. Então a gente tem que tomar cuidado. Então a lei da alienação parental pegou mais ou menos, porque as sanções, o senhor me fez a pergunta, né? As sanções cíveis do artigo 6º, se eu não me engano, da lei, Sim. Eu entendo que não conseguiram ter eficácia. Não, doutor, eu acho mais, eu acho que elas não são sanções ao alienador. Porque, veja bem, o alienador contumaz, e nós estamos falando aqui, não daquele alienador, como a senhora disse, que às vezes por ignorância da matéria, né, por ingenuidade, ou às vezes até mesmo desconhecimento, não conhece a matéria,
Esse precisa de uma orientação e tudo bem, mas nós estamos falando do alienador contumaz, daquele que realmente não tem escrúpulo. Eu não vejo nenhuma dessas sanções que realmente vá punir o alienador. Tanto é, o senhor falou do artigo 8 e 10 que foram vetados, no mesmo projeto de lei havia a questão da criminalização e o artigo 6º também. O artigo 6º, na minha opinião, e pelo que a gente vê, ele vem para preservar a rigidez psicológica da vítima, que é a criança. O pai ou a mãe também. Acaba dando uma proteção. Sim, mas a lei tem que olhar a vítima, que é o menor, que é a criança que está sendo vítima. Então, num primeiro momento, nós vamos advertir, olha, vamos parar. Na segunda, afasta. Mas isso não está coibindo, porque a pessoa... O parágrafo primeiro do pessoa- artigo Uma mãe 5º ou um pai? ameniza um pouco, né? Não, mas, doutora, eu acho que tem que ter o temor reverencial. Tem, Tem que ter a concordo. linha no chão de um limite. Porque se passou daqui, sabe que vai também sofrer uma sanção penal. Eu sou como- O direito né? é isso, né? A Ana Arendt te fala que o direito é uma sofisticada técnica de controle das pulsões, ou seja, de colocar limites, né? Então essa cumpriria esta lei, função, né? de colocar limite, né? Como o Marco, tô reforçando o que você está dizendo, Perfeito. indo um pouco para a filosofia do direito, né? Eu tô aproveitando a aula. Esse grupo aí, pais e mães em camisa de força, toda hora chega alguma notícia para o senhor. Essa semana antes do programa, a gente está falando em suicídio do pai que não aguenta a alienação durante o tempo, porque tem que ter recursos. A gente sabe que um processo ele é caro e demorado, né? Então, antes de passar a falar um pouquinho dos peritos, dos técnicos, né? E dos operadores de direito, incluindo, logicamente, o Ministério Público e o Judiciário, assim, quais são as histórias mais mais perigosas que chegam ao conhecimento do senhor de Não, pais e mães? isso é todo dia, né? A gente vê, porque aquilo que a gente falou, né? A gente estava comentando da questão da síndrome, da instalação da síndrome. É lógico que há um abalo psicológico, principalmente isso tem que ser visto pelo operador do direito, principalmente o juiz, promotor e o advogado, né? Que quando a vítima às vezes era levada a um laudo, né, pericial. Pois não, doutor. Não, estou ouvindo, porque a partir dessas experiências práticas, Sim. Fica mais fácil de falar disso, né? Então eu estou ouvindo com muita atenção. A gente agradece, porque o IBDFON ouvindo... E os laudos também são muito importantes, que você acabou de falar. Mas quando, veja bem, a pessoa está extremamente fragilizada e ela vai passar por uma perícia psicológica e todos nós sabemos que ali está a sentença. Muitas vezes. Não. Replica. Não. A exceção só confirma a regra. O laudo psicossocial é a sentença do processo. Eu sempre falo que é a pia de Pilatos. É onde o magistrado lava as mãos. O que está errado, no meu entender. Perfeitamente, Então, peraí, doutor. puxando disso que o doutor Marcos falou. A gente está vendo, o doutor Marcos falou, realmente, a maioria das questões que tem o objeto da ação, declaratória de alienação parental ou até mesmo de guarda, embora a lei, tanto a 13.058, não obriga a se fazer um laudo, né? Mas sempre se fez, esse é uma condução padrão, e muito menos já de alienação. A alienação tem 6 exemplos. Tudo bem, o mais grave seria o que da falsa denúncia. Mas os outros, se uma mãe saiu de São Paulo e foi morar no interior do Maranhão e deu uma volta, vamos usar um termo carioca, né? Deu uma volta no judiciário, deu uma volta no pai, deu uma volta no advogado, brincou com o judiciário e falou assim, fui. E às vezes tem casos até que distribui uma ação, até demora, distribui até com endereço errado. Se aquilo é provado, está em lei, incontroversamente, como alienação parental, o laudo, porque tem juiz que, de uma forma padronizada, guarda compartilhada, manda para o laudo psicossocial. O pai e mãe falar, é a pia de doutor, uma coisa que já está comprovada. Doutor, é a pia de Pilatos. Indústria. Não, é a pia de Pilatos. A cultura é deixar o filho com a mãe. Exatamente, essa a cultura que precisa ser Desde que mudada você até prove que hoje. essa Então, mãe- geralmente, é essa mãe que foge. Porque se pede o laudo. se É desloca. simples, doutor. Quanto tempo hoje, vocês são familiaristas, eu não sou, né? Mas, assim, quanto tempo dura para se chegar
a conclusão de um laudo pericial, desde o início que é requerido. Aí vai distribuir para a área da psicologia. Quanto tempo demora? Aí a alienação está galopando, né? Nesse caso que eu citei, a criança está longe. Mas isso... Já ficou só com o mundo o termo que eu uso de alienação parental judicial. O judiciário abrindo as portas para alienação. Quanto tempo sem dura? Entender. Concorda? Sem entender a importância, sim, né? eu concordo e vou além. Né? Joga pimenta nesse quando não, o judiciário não concede a guarda compartilhada, de uma certa forma, já que ela é o antídoto da alienação parental, o judiciário também está participando dessa alienação parental. Ele está contribuindo para a alienação parental. A máquina vai ficando inchada. Mas a gente tem que pensar no seguinte, muitas vezes essa guarda compartilhada, que não é bem compreendida, porque aquele mal passado, como o doutor Rodrigo falou, ela é exposta de uma maneira em que as partes, os genitores, não estão entendendo muito bem, e é por isso que reflete nas crianças. Tá? Reflete, porque eles não estão entendendo. Saem do judiciário, eu ganhei a guarda compartilhada, mas saem sem entender os direitos e os deveres dessa guarda. Então, doutor, é porque o judiciário está acostumado a resolver processo. Então, eu até sugiro, doutor Rodrigo, o IBDEFAN fazer um curso, um congresso. Uma clínica, né? Uma clínica chamando os magistrados. Esse termo, clínica do direito. Para ver o nosso dia a dia, sabe? Talvez. Acho que nunca teve um congresso só sobre guarda compartilhada, alienação parental. E Quer cada dizer, vai dando teve, seu mas assim, entendimento, alguma né? coisa para aprofundar, né? Está aqui, até né, nascendo doutor? essa ideia aqui. Fugindo do tema. Olha, Mas eu envolve não criança. posso. Não, mas espera um pouquinho, deixa Claro. esse mote que o doutor colocou é muito importante. Um congresso sobre a guarda compartilhada. O público-alvo deveria ser O que o juízes, judiciário psicólogos. precisa entender, mediadores. o judiciário precisa entender isso. Nós queremos desafogar, judiciário, nos ajuda, nós queremos desafogar as varas de família. Guarda compartilhada, convivência por presunção. Nós estamos aqui discutindo, eu estava conversando com o doutor Rodrigo antes, acabei de receber de Portugal. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Enquanto a gente está discutindo a guarda compartilhada na Europa, eles já estão 10 anos luz na frente. Eles já estão discutindo a evolução da guarda compartilhada com alternância de residência. Então nós temos a lei, eles têm a prática. Pois é. Por isso que a gente está vendo Nós muitos temos a lei de advogados se vanguarda, mudando eles têm a já para prática. a Europa. Pois é. Então, judiciário, nós queremos que vocês deem a convivência por presunção, a convivência. Pai e mãe não se separam. Marido e mulher, sim. Pai e mãe, não. Eles vão ser... É vínculo eterno. A realmente. forma, né, e o que eu digo para os clientes, olha, vocês estão separando, a família nuclear passa a ser binuclear, a família não está acabando, o que está acabando é o casamento, e a convivência será tal como era antes. A única diferença é que os pais vão morar em casa separados. Então, como você me interrompeu e não deixou eu concluir, que até é principal. Assim eu fico porque magoado. eu tenho que falar, porque eu não sei, né, quantas pessoas estão atingindo aqui, tá? E hoje eu ver com a devo produção falar quantas sobre, pessoas estão atingidas. quando eu falei de alienação parental que eu tinha sido vítima, eu devo dizer que hoje, uma compreensão, graças a Deus, muito grande, daquele mal que sempre existiu, que o doutor Rodrigo falou, e que a gente não sabia, até o Gardner vir com síndrome da SAP, né, alienação parental. Então, a gente tem que ver o seguinte, eu vou dar um exemplo, eu divorciada do meu ex-marido, até hoje meus filhos, uma com 33 e outro com 29 anos, já independentes financeiramente, emocionalmente, nós passamos final do ano, ano novo e Natal, juntos. A gente procura sempre. Perfeito. Ele já A formou família outra não família. termina. Pois é, e eu tenho uma pergunta para você. posso. Qual foi o Eu tenho muito momento... medo dessa proposta da senhora, porque eu tenho medo da minha sogra querer passar o Natal comigo. Eu não gostaria mas disso, não. Não, a pergunta nem que eu um dos tenho dois é... tem sogra, nem ele tem, tá nem eu. explicado. Mamãe. Qual foi o momento da virada disso? Porque começou com a alienação, e aí como é que foi que caiu a ficha? Assim, Pois que, é, olha, que os tem, porque naquela época nem estudos tinha o avançados, nome não ainda, existia. né? Claro que a gente... Começou a sentir eu na me pele, não foi, gente, doutora? eu me tornei especialista em direito de família com o meu próprio caso. É isso. E eu Olha. não... o pessoa, meu quando exemplo... sente na advogado pele- lá do Rio, né, que sofreu Não, alienação e a virou pessoa advogado, quando né? sente na pele, doutor, é diferente. A pessoa quando sente na pele é Eu diferente. virei. E quando há alguma alienação que chega para mim, que eu vejo que está sendo manipulado, falsa denúncia, eu não embarco nessa. E nós, advogados, devemos ser assim. A gente não tem que embarcar com um cliente que doutor chega, eu fui Marcos- alienada. Gostei, Ele não doutora. tem que ir doutora pra clínica de direito. Gostei do que a senhora falou,
que a senhora entendeu melhor o que passou e que passou a se especializar. Doutor Marcos deu um gancho para um assunto, antes de a gente falar do tão esperado PL 4488, deu um gancho. A pessoa, quando sabe, passa na pele, embora não seja uma premissa. O doutor Rodrigo não precisa ter passado na pele para entender o que é uma alienação parental, né? Mas o senhor falou uma coisa interessante, que eu já não só já vivenciei, como vejo a toda hora. Às vezes, alguns colegas nossos, e vou estender, logicamente, ao resto do judiciário, né? Não vou ser hipócrita aqui, parece que falta uma sensibilidade aos próprios, tendo filho ou não, do que é uma prática de alienação parental, do que é um pai se despedir de um filho tendo um modelo de 15 dias, ou às vezes o filho está fora do estado. Não, é um absurdo. Né? Então, assim, o que está acontecendo com a advocacia? Então, posso presumir que existem pessoas com uma capacitação técnica basilar que não deveria estar atuando ou numa vara de família, ou numa promotoria de família, ou no exercício da advocacia de família? Não, doutor, mas assim, eu acho que a advocacia ela tem um peso nisso, realmente. Ela tem um peso. Ela é importante. Mas fundamental é a atuação do judiciário. É o judiciário que dá o norte. A bússola é o judiciário. Sim, mas tem toda uma cultura que vai mudando, por exemplo, com as palavras, né? O Estatuto da Criança e Adolescente já falava convivência familiar. O Código de Processo Civil, embora tenha feito vários avanços, ele continua usando a expressão visita. Visita é uma expressão que traz um significante muito ruim, né? Assim, reflete já pai, reflete já isso, assim, né? o pai, e outra coisa é que as mulheres têm que entender que a guarda compartilhada interessa principalmente para as mulheres, que é dividir isso. Isso é que as mulheres precisam entender, né? Para o bem dos seus filhos. Claro, e não vai perder o filho porque deixou o filho passar mais tempo com o pai. Então, isso é importante. A gente tem tido apoio de diversas feministas na acepção boa do termo, né? Das feministas, daquelas que procuram a igualdade. E agora apareceu um grupo radical que agora está se batendo contra a lei de alienação parental, que em tese todo pai, né, todo homem seria um abusador, né? Isso é uma coisa perigosa, e dizendo que a lei de alienação parental seria a lei da mordaça, porque as pessoas, e o PL 4488 seria a lei da mordaça porque as mães que os filhos são vítimas de abuso estariam amordaçadas, o que não é verdade. Isso é tão absurdo, Marco, que eu custo acreditar que isso existe, né? E se fala em nome do feminismo, isso é um falso feminismo, porque o feminismo verdadeiro, e eu fui o primeiro advogado feminista do Brasil, né? E isso é do interesse das mulheres. Mas né? não tenha dúvida, mas daquele feminismo salutar que busca a igualdade, né? Então tá bom, então vamos entrar, vocês provocaram, né? Vamos entrar no PL 4488, ainda de autoria, do mesmo deputado que foi autor da Lei 13.058 de guarda compartilhada, do doutor Arnaldo Faria, aqui de São Paulo. Pois é. Né? Então, o doutor Marcos está aí presente. O que nós temos conhecimento é que esse PL ele foi redigido a pedido, né, sob a condução do grupo Pais e Mães em Camisa de Força, né, que ofereceu aquilo ao deputado, o deputado abraçou a causa. Esse PL, ele buscava exatamente o quê? Porque ele não está arquivado, ele vai voltar a tramitar, a gente já sabe disso. E nós vamos falar um pouquinho dessa pressão desses grupos, seria até fantástico, né? Desarquiva, hashtag PL, hashtag... Pelo depoimento do Dr. Rodrigo, pelo esclarecimento dele na página do Bidefan, graças a Deus, porque eu me revoltei, realmente, para se revoltar. Sim. O que doutor Marco, o senhor aqui desse grupo aqui é o que mais conhece o PL. O senhor ajudou na redação, a gente sabe disso. O senhor ajudou na redação desse PL. O que buscou o PL 4488? Bom, primeiro assim, deixa eu explicar uma coisa, né? Aproveitando a aula que eu estou adorando, viu? Eu espero poder ter oportunidade de continuar um debate tão profícuo como porque eu estou aprendendo muito. O doutor falou uma coisa importante, né? A gente precisa realmente rever conceitos, principalmente em relação a isso da guarda compartilhada, e eu quero reiterar, nós estamos tendo um apoio violento das feministas que buscam a igualdade. As radicais nós deixamos para lá e a hora que a gente sentar para debater com elas, vamos ver como a fundamentação delas é inexistente. O PL, doutor, ele teve por iniciativa fazer com que a lei de alienação parental realmente pegasse.
Muita gente O confunde. PL está na tela. O PL está na tela, né? Tornar-se eficaz, né? Ele vai tentar, de novo, acrescentar o parágrafo, inciso do artigo 3º da Lei 12.318 de 2010. Ele, diferentemente do projeto original, né, ele busca, da Lei 12.318, que ela é nada mais, nada menos que uma emenda à Lei 12.318 na questão da criminalização, que foi vetado na época, né? Ele busca o quê? O temor reverencial. Muita gente está falando, mas eu sou contra pôr pai e mãe na cadeia. Gente, PL veio para botar pai e mãe na cadeia, afinal? Ninguém vai botar pai e mãe na cadeia. Então, assim, eu não sou penalista, mas um advogado, qualquer advogado que tenha noção de direito penal vai ver que a sanção é detenção. Qual é? É de 3 meses? De 3 a 3 meses a 3 anos. Mas Hoje em ninguém dia... é preso com 3 meses de pena. Pois é. Mas ainda tem as perguntas. E eu preso, como é que eu vou deixar de alienar ou deixar de pagar a pensão? Que não Pois tem essas é, perguntas? pois é. O que a gente quer fazer Então foi- exatamente... Então alguém se aproveitou assim do mau entendimento. Não, é má fé propositadamente, mesmo. ou má fé. Eu acho que É, foi má mas fé é mesmo. má fé. Então, Então, aquele querendo- movimento que a gente é ouviu, má fé. vem uma lei aí do deputado Arnaldo... Pra já pôr não mãe na baixaram- cadeia. Pra prender mãe na cadeia. Mas por que fala de mãe, doutora? Por que só fala de mãe? Por que só fala de mãe? Eu também, eu realmente devo protestar isso aqui, porque também não é só mãe. Não é só mãe tá? italiana. Tem pai também que realmente... Tem, mas acontece o seguinte, quando Ali- você vê um manipula. levantamento que foi feito no Brasil, se eu não me engano, em 2015, onde 92% Ainda é. das guardas unilaterais são maternas, aí você... Mas aí estava O entrando... Paulo viu começa- hoje de manhã, no café da Você manhã, começa a entender as por quê, mensagens que eu né? recebi de uma cliente. Só que é o Totalmente. seguinte, a alienação parental não tem gênero, né? A alienação parental não tem gênero. Mas nós estamos entrando agora numa questão de gênero, porque aparece um grupo radical, né, de mães, ali você não vê pai. Aliás, na Aliás, o que que audiência tá por trás pública, disso, doutor? na audiência pública no Senado, você não viu um pai ali. O que né? está por trás disso aí? É de ideologia? O que a gente política? Tem alguém... Não tinha. Doutor, tem alguém Não tentando tinha na audiência pública, tirar não tinha. proveito político? Porque, assim, defender a mulher... Olha, eu não sei se está tentando tirar defender a proveito mulher, político, defender as minorias mas diversas, o mote dá é voto, muito né? forte, né? É muito forte. E, na realidade, estão se falando que querem revogar a lei de alienação parental, e a lei de alienação parental, nesse sentido do que a gente vê que está programado, é apenas um atalho. Ou seja, o além de negócio não é a guarda deixar aprovar- compartilhada. Não, o negócio é inserir na guarda compartilhada, que havendo uma denúncia, né? Quer dizer, vai na delegacia, há uma denúncia de violência doméstica contra a mulher, não pode ter guarda compartilhada. Inviabilizou. Isso é um absurdo. E olha que a guarda compartilhada, a lei da guarda compartilhada e a lei da alienação parental foram os dois maiores avanços que nós tivemos no direito Não, o Brasil é família. vanguarda na Europa. Assim, Ele elogiado. é o único país que até bem pouco Elogiado. tempo, eu acho que ainda é. tinha Elogiado. uma lei Só falta específica Elogiado. para mais os eficaz, dois né, lados. doutor Rodrigo? Olha- Embora a guarda compartilhada ainda não foi efetivamente implementada no Brasil. O que é uma Plena pena, doutor. efetivação. Eu queria, O que é uma queria dar pena. interrompida, doutor. Só um Pois minutinho. não. Olha, você pode fazer perguntas, você pode participar do programa. Nós estamos recebendo algumas perguntas de caráter interno pelo Face também, mas você pode usar o e-mail que foi informado para fazer perguntas. Não tema em fazer perguntas, por favor. São as perguntas que dão o direcionamento do debate Seu nome também. será mantido em sigilo. O seu Paulo. nome será mantido em sigilo. caso queira, né? Mas pode fazer, né? Pode Então, fazer pergunta. a gente diz assim, o que é uma pena, né? Porque quando implementa e fala, olha, o filho continua sendo dos dois, né? Essa criança precisa do duplo referencial. É a extensão do poder familiar. Aliás, a É, lei, não, ela melhor esclarece também doutor, o artigo doutor, 1634. mesmo na Muito guarda- importante, o referencial É, o duplo do referencial. pai é muito importante. Então, na vida do nada- filho. então, deixa eu ver. Assim, guarda compartilhada nada mais é que a continuidade do mesmo poder familiar que está no artigo 1634 do Código Civil após a separação. Mesmo, Então, na verdade, quando mesmo não que se dá, tá quebrando. exista a guarda unilateral, o guardião que não tem a custódia física, o pai, não deixa de ser guardião, ele é um guardião fiscalizador. Então ele não perdeu o poder familiar. Aliás, ele pode ser responsabilizado. Sim. Se acontecer alguma coisa, Mas são porque ele não situações que fiscalizou. não dá a guarda Código de compartilhada processo Então, civil. de cara, então o que o atualmente, doutor falou é bem. verdade. O que o Só doutor... que não tem a prestação de conta. Essa prestação de conta que o CPC deixou uma lacuna muito grande, que você não pode cobrar
Mas tem do que entrar com guardião uma que tenha, ação específica. né? Não pode, mas a lei de guarda residência. compartilhada... Você pode fiscalizar, eu acho que devia cobrar. Não, mas Deveria prestar pode, conta, Gente, sim. a mas lei diz, pode. eu acho que é o artigo 1583, por aí. É, exatamente. Diz que, em caso dos pais divergirem sobre o instituto da guarda, Exatamente. ela será compartilhada. Sim. Né? Que o tempo da guarda compartilhada é equilibrado, e a gente leia-se igualitário, como era quando estava todo mundo dentro de casa. Afinal de contas, eu queria ouvir dos 3 advogados. Por que o judiciário continua mandando, quando tem uma demanda, continua mandando para fazer laudo psicossocial, que demora, a gente sabe, não por culpa do Pia de Bolsonaro. Pilatos, doutor. Pia e de no final, Pilatos. e fica com aquela conversa. Pia de papai e Pilatos. mamãe tem que ser Como o senhor amigo, aí o disse. advogado já repete Mas é também. como o senhor disse. Levou lá, saiu do Rio, levou para o Maranhão. Meu Deus, porque eu preciso de laudo. O laudo, na realidade, seria se tivesse uma metodologia na questão psicológica para auferir se a síndrome está instalada e em que grau. Ou se tinha algum maus-trato, algum risco Ou anterior, às vezes né? nem tem síndrome ainda, porque a síndrome é um estágio avançado se, da não é alienação. se, né? Se. Então, naqueles casos em que a criança ela está manifestando uma rejeição pelo outro, né? Ou um apreço maior nos- por um, né? É, dá- mas via de naqueles regra, quase a casos em mesma que coisa. os Ou então, em atos caso- são reiterados, você quer ver a coisa mais comum? A coisa mais comum é o pai que vai buscar no final de semana o filho na casa da mãe, ou a mãe que vai buscar na casa do pai e não tá. Aí você vai na delegacia e você não consegue nem fazer um BO. Eu pergunto, isso é alienação parental? Esse é o descumprimento. Isso é alienação Preciso parental. de laudo? Preciso de Não, laudo? e está nas duas leis, né? É o descumprimento de uma ordem, de um comando Então, mas judicial. a minha pergunta... eu Já preciso- deveria acionar a sanção. Mas é na hora, o juiz ele tem. Então, por isso que o PL é importante. Porque o PL ele vem e ele faz o que foi deixado para trás. Não, mas o PL já fala de crime. Isso aí que o doutor falou, Não, mas se o que eu resolve tô... com as sanções do Não, sexto. não, doutor. Não, doutor. Não, doutor. Porque passa a ter um Não. crime de desobediência? Não, não é isso, doutor. Tem que ter o temor reverencial. Aquele que aliena pode saber que ele pode estar lá na Isso é vara mais criminal. pedagógico, é mais educativo. Isso. Não é pra Como ele falou, a Maria pedagógico. da Penha, ela Tá? virou realmente uma referência. É porque a referência da Maria E da tá Penha, outra ela é coisa. pedagógica. Todo mundo sabe que se brigar com uma mulher que teve um relacionamento, não É vão ser medida tolos. protetiva Bota a na mão para hora, trás tá. e não deixa uma situação em que você possa ser encarado como agressor. O Freud dizia que a toda lei existe um desejo que se lhe contrapõe, né? Que é como nos mandamentos da lei de Deus, lá atrás, não cobiçar a mulher do próximo. Por que é preciso estar escrito isto? Porque alguém cobiça a mulher do próximo. Então é preciso estar escrito Perfeito. que isto é crime, porque a pessoa terá uma sanção e terá um temor reverencial, para usar a sua expressão, né? E que isso funciona. Esse é o sentido pedagógico, simbólico da lei, né? São os 20 da pontos lei da como carteira, né? sistema, o direito como sistema São os de 20 limites pontos e da carteira, né, doutor? freios. Ultrapassou olha, 20 pontos, olha. você vai ter freios. sua carteira Mas, suspensa. olha. Se continuar, você vai ter Ou ela seja, cancelada. Não precisa do laudo. E é engraçado, porque Eu a já gente sei, fica, a em gente, casos. na realidade, a alienação parental, ela poderia ser evitada, o doutor falou muito bem, a gente sabe disso, né? Se a guarda compartilhada ela fosse aplicada. A gente lembra, a gente que tem um pouquinho mais de tempo na advocacia, a gente lembra quando veio a lei do divórcio, em 1977, meu Deus do céu, Foi a o caos. igreja... Não, como é que podia não dar o divórcio? Quer dizer, as pessoas não viviam mais... Mas não, teve mas um eu não dou o movimento divórcio. contra também. Não, Era mas, recriminado mas pelo era a governo. cultura. Olha pra você ver, a cultura, casamento é uma vez só. Você faria uma Não, e comparação? eu acrescento que aí depois, em 2010, quando o BDFAM propôs a emenda, que hoje é a emenda constitucional 66, e eu andei lá pelo Congresso, o discurso que eu ouvi era muito semelhante ao de 1973, como se a gente estivesse acabando com as famílias. Ou seja, 30 anos depois ainda não estava totalmente implantado, implementado, né? É porque Então esse acabou com aquele tempo período ainda... de um Por ano, isso eu né? tenho esperança que as coisas A melhorem. emenda Então, acabou com também aquele tem período muita de um ano. diferença. Acabou pra com os separar, prazos, é pra dar uma né? chance para a família. Sim, que é para simplificar o divórcio, e foi um passo importante do Estado laico, que é, olha, o Estado não tem que entrar nisso. Se você quiser casar hoje e divorciar amanhã, esse problema é seu, não é do Estado, não tem mais prazo. Claro, né? a Coisa do interferência divórcio mínima direto, do né? judiciário. Que foi muito A interferência, problemático pro meio. o princípio da interferência mínima na família, né? O judiciário não tem que Até ficar... porque a situação já estava então, instalada. o que eu queria dizer é o Pessoas seguinte... já estavam quer vivendo dizer, com outras, o que o judiciário sem tem os que mesmos fazer é direitos. exercitar exatamente... E para não parecer que está contraditório isso que você está falando, que o Estado não tem que interferir. Ele tem que interferir quando tem pessoas vulneráveis, como tem Sim, crianças. Aí no caso da alienação perfeito. parental e guarda compartilhada. Até mesmo pegando esse gancho, o Estado interferindo
em situações que tenham criança. Eu tenho um caso aqui interessante para falar, que a promotora chegou a me pedir desculpa, porque ela, sem perceber, ela teria pedido um laudo psicológico, tá, e analítico da situação da criança, que era autonomia da vontade, era uma filiação socioafetiva, que o pai descobriu que não era o pai, e aí o Estado, interferindo, obrigou a ficar com esse filho, tá? A criança a ficar com esse filho, o pai a ficar com esse filho, quando o pai não era o pai. E a promotora disse que se ela soubesse, que ela não percebeu na hora, que a própria mãe estava abrindo mão, porque tinha visto no exame de DNA. Então, às vezes, doutor Rodrigo, até o Estado interfere erroneamente, mas são poucas as autoridades judiciárias que doutora, pedem quer ver uma desculpa coisa? pelo erro. Quer E ver eu tenho que reverenciar. Eu vou Deixa eu aproveitar só dar uma vocês. paradinha, doutor. Só para Senhor, responder manda. duas perguntas aqui, as primeiras perguntas que estão nos chegando aqui. Depois a gente vai entrar, vai continuar esse assunto e já vai entrar nesse movimento, né, que a gente percebe que é um movimento que começa tentando desestabilizar o PL 4488, tentando atingir a lei de alienação, como se ela não existisse, né, por causa de Gardner, e por via de regra já há um sentimento que vai tentar destruir a guarda compartilhada como regra. E tá forte, hein? Retornaria Tá à forte. idade das trevas, né? Não, na idade das Então, assim, cavernas. a primeira pergunta, ela veio lá do Ricardo Simões, de Portugal. Diretamente de Portugal. Viva a falando- terrinha, um abraço para os nossos conterrâneos, Então, nossos nós temos patrícios pessoal- aí. gente de Portugal ouvindo aqui o nosso debate, né? Por que o IBDFAN, então deve estar direcionado ao presidente, né? O presidente foi avisado que o IBDFAN ia apanhar bastante aqui, mas nós estamos aqui juntos, hein? Lembra de mim, hein? Vamos Da apanhar Magda. junto. Vamos apanhar junto. Por que o IBDFAN não ajuda na tradução de textos de psicólogos como Craig Childress, e outros que abordam a alienação parental como uma realidade social, jurídica e clínica, independente da linha de... Eu acabei falando de Gardner, né? O Gardner é só um, para atingir a lei, como se tivesse uma relação direta, né? Essa é a primeira pergunta, né, que vai ser dirigida ao doutor Rodrigo. O Fernando Valentim, do Observatório da Guarda Compartilhada. Um abraço, Fernando. Obrigado pela sua participação. Pergunta: colocar os pais e mães e demais familiares casos de prática de alienação parental na cadeia significa zelar pelo melhor interesse da criança? Vou deixar para o doutor Marcos responder, porque ajudou, respondida. né? Já deu uma respondida, mas vamos responder. E o Jovenil Viana, de Brasília, olha lá onde mora minha filha, que eu tenho a guarda compartilhada. Gosto muito do pessoal de Brasília, hein? Dos advogados, principalmente. Alguns me amam, um ou outro me odeia, mas são poucos. Pergunta: por que o pai tem que ser visita? Por que o judiciário gosta de afastar os pais dos filhos? A gente já fez uma acusação direta. Vou deixar para a doutora Magda responder. Doutor. Então, Ricardo Simões, obrigado pela participação. Eu convido a chegar mais perto do IBDFAN, né, e se associar ao IBDFAN Espaço da Democracia. Eu gostaria de conhecer, eu estou aprendendo aqui muito e quero aprender muito mais sobre isso. E o IBDFAN tem essa boa vontade. Nós temos até uma editora que podemos até pensar nisso e depois podemos trocar e-mail, Ricardo, para viabilizar isso. Quem sabe podemos fazer isso juntos. Obrigado pela sua ideia, boa ideia. O doutor Marcos Almeida, respondendo a pergunta do Fernando Valentim. Colocar os pais e mães e demais... Então, obrigado, Fernando, pela sua pergunta, né? A oportunidade de esclarecer. Está falando em cadeia, né? De novo, né? Não, então, mas também ele não entendeu, Pera. É importante, né? a gente esclarecê-lo também, né? Que não tem cadeia Então, essa nenhuma. primeira É importante oportunidade. porque o grande combate a esse PL é exatamente essa pergunta. Essa visão ela que é vai pra crucial, cadeia. crucial. É por isso que eu estou agradecendo a pergunta. De maneira nenhuma. Aliás, Fernando, eu queria te dizer o seguinte: prender pai e mãe seria, na atual legislação pertinente, no caso do artigo 339 do Código Penal. Que é a denunciação caluniosa. Exatamente, doutor, que é a denunciação caluniosa, onde a pena vai de 2 a 8 Que anos. é crime contra o Estado, né? É crime Ação contra civil pública. a administração da justiça. Uma falsa denúncia, você movimenta... Então isso é até mais brando, né? Pois é. Quando uma mãe ou Então, um pai faz uma falsa denúncia de abuso ou de maus isso, tratos, na verdade, em via de regra, ele deveria estar respondendo por denunciação caluniosa. Ele movimentou a delegacia, o Ministério Público e mais o juiz. Estou certo, doutores? Sim.
Então, na verdade, então, ela tem um pouquinho despenalizadora, né? Isso, exatamente. Mas não dá para substituir por tratamento terapêutico, né? Que nem a não, deputada pelo aí amor que de já Deus. Não, aí... Ou então faz lá atrás, né? Não, Quando começar. aí... Então, pra Fernando, clínica. só para esclarecer, então, Fernando, sua pergunta foi muito boa, né? Deixando o esclarecimento, o PL 4488, na realidade, ele devia ter um apoio muito maior, porque ele tira essa figura da denunciação caluniosa, que daí sim vai para cadeia, tá? De 2 a 8 anos, aí vai para cadeia. Agora, se a pessoa é residente, vai aumentando, né? De 3 meses, vai... Vai. O que é uma pena de 3 meses de detenção, doutor? Geralmente resulta que cesta básica. Não, o que é? Ele, geralmente vai fazer uma transação penal. Veja o efeito pedagógico da lei. E nessa oportunidade, o magistrado e o Ministério Público, né, eles vão poder alertar, olha, o que a senhora está fazendo é alienação parental, isso prejudica o seu filho, educativa. Então a senhora vai lá hoje trabalhar com as crianças lá no orfanato, por exemplo, não vamos falar só em cesta básica, mas um projeto educativo. A segunda vez, olha, a senhora já veio aqui na primeira, então a senhora não aprendeu ainda, então a senhora ficou uma semana, agora vai ficar um mês. Doutor, muitos casos de denunciações caluniosas, de agora, pai preso, veja bem, mãe deixa eu presa. só deixar bem claro, a lei não prevê reclusão. Então, perfeito. Então, quem quando a está sanção... vendendo isso, que mãe vai ser preso, está ou mal lendo a lei, Não, ou não, está dando a sua leitura para criar o pânico. Não. É para criar o pânico, né? Não é reclusão. Reclusão aí é regime fechado. Então, são pessoas de má fé ou que desconhecem o geralmente, direito. Ou as duas coisas. esse mote. O que vai... Qual a diferença em detenção? A detenção, a pessoa fica detida, por exemplo, na cidade. Então ela fica lá detida. Isso no caso de uma condenação que não seria esse caso, por exemplo. Prende passaporte, carteira de motorista. Mas isso seria assim, se ela reiterasse, Vai começar o juiz... por uma advertência. Começa indo lá na Um creche. termo de ajuste de conduta, né? Isso, exatamente. É pedagógico, gente. Fernando, pai e mãe na cadeia ninguém quer, tá? Por isso que a gente quer acabar com a denunciação caluniosa. Então esses grupinhos aí que estão usando isso para prender mãe, vamos acabar com a lei logo de alienação. Não, eles não estão não fazendo querem. mau uso, está manipulando uma massa, a gente na verdade, tem que tirar quem é. Mexendo no bolso também não é melhor? Mexendo no bolso do... Mas peraí, mas aí tem multa já no artigo 6. Então, mas nesse caso, doutora, pode haver... Mas olha, eu quero emendar essa pergunta que me trouxe a reflexão, um ponto mais importante, que é o que tem mais difícil na alienação parental, que é a prova. A grande dificuldade é como provar a alienação parental. Né? Então, alguns não precisam ser provados, como aqueles exemplos que você disse aqui, mas a nossa grande questão na alienação parental continua sendo a prova. Então já tem uma dificuldade para aplicar até uma lei que viesse. Sim, os laudos, não tem pessoas muito preparadas para fazer esses laudos. Né? Não, mas a própria psicanálise ainda não aprofundou nesse assunto, então é preciso desenvolver um pouco mais sobre esse sistema de provas. Mas voltando aqui no PL, doutor, eu conheço o texto do PL. Eu acho que a gente já ultrapassa a questão do laudo. Nós estamos falando de pessoas que no ambiente de uma guarda em disputa ou de uma separação vamos para o limite, fez uma falsa denúncia. Eu já tive um caso que eu tomei conhecimento, que a mãe desesperada, porque essa é a guarda compartilhada, como ela não tinha mais nada para enganar, aí foi numa delegacia da criança e diz, olha, ele deu uma palmada na criança. 1, 2 palmadas. Ou seja, ia ter um monte de pai preso, né? Um monte de mãe. Mãe, então, estava tudo encarcerada, né? E foi motivo de gargalhada na delegacia. Mas, por dever de ofício, tiveram que fazer o registro. Então, né? Então estava claro que tinha ligação com uma guarda compartilhada. Não, você quer ver uma coisa? Não, deixa eu só terminar. Aí o filho começa a fazer isso. O que nós estamos falando, que o PL 4488 busca atingir, é a falsa denúncia mesmo, mais conhecida como aqui são feitas, as mais conhecidas em delegacia da mulher, e de a mais perigosa de todas, que é a de abuso sexual. Essa acaba com a vida, hein? Essa acaba com a vida, porque o cara já disse, só de você receber uma intimação desse tipo, essa é a mais perigosa de todas. E no final, se não tiver uma criminalização para valer, pode até começar como 3 meses de detenção, que não vai dar nem uma cadeia, a pessoa vai sair rindo. Tudo bem. Foi provado, mas começou Teve um caso emblemático aqui em São Paulo. Do afastamento do pai do filho. Teve um caso trágico aqui em Campinas, né? É isso que tem que ficar bem esclarecido. Não. É isso que tem que ficar esclarecido. Nós estamos falando... A primeira medida protetiva é afastar o pai. Não. A detenção, vamos dizer, doutora, se ela for condenada, se ela for contumaz, tá? Sim. Detenção, não pode sair da cidade. Isso, não pode sair da cidade, está afastado.
Não, mas não em relação à criança. Não Ela em pode, relação à criança. Aí ela vai entrar naquelas medidas do artigo 6º, se o juiz entender aplicar. Nós estamos falando de crime. Uma coisa é o crime, outra coisa são as sanções cíveis. Medidas, tá. Mas quer ver uma coisa, doutor? O que o Fernando falou é importante. Qual é a única exceção para prisão administrativa no Brasil? Pagamento de pensão. Pagamento de pensão alimentícia. Nessa é rápido, né? Resolve? Aí eu volto à pergunta. Nós estamos falando de uma violência psicológica e numa questão... Não, nós estamos falando de duas coisas. Da violência psicológica e de alguém respondendo por um crime que não cometeu. Nesse caso, nós estamos falando de duas coisas. Da prisão administrativa por pensão alimentícia e da violência psicológica. Se a pessoa que não paga alimentos, ela pode, e eu acho que até em casos, caso a caso, deve ser preso mesmo, porque na questão da violência psicológica não. Qual é? Eu preciso de alguém que me dê um motivo real para deixar quem comete alienação parental com uma salvaguarda. Mas, Marco, isso é o problema que o doutor Rodrigo falou, é a prova. Como você vai Não. provar um elemento mas uma vez subjetivo? provado, não. Uma É por vez isso que eu falei, provado. Norte. Não. Uma vez provado, não tem mas, dúvida. Houve uma falsa denúncia. Aí você Pera finge lá. que não tem nada porque não tem lei. Essa que é a verdade. Porque o dicionário já é certo. Veja bem, a natureza da ação de alienação parental em caso é uma ação declaratória. Sim. Né? É uma ação Sim, declaratória. Ação declaratória. É uma ação declaratória. Tem A sempre gente uma precisa... prova que eu vou... né? As não, mensagens? mas hoje em dia você tem áudio, Eu tenho dicionário. vídeo, áudio, O dicionário da alienação vídeo. parental, vocês vão concordar comigo. Sim. Tua mãe não presta, teu pai não presta, Mas ele é um mas bêbado, isso Não. ele não vale afastado nada, dos arrombos, a tua mãe... né? Não é isso, doutor? Sua avó é uma jararaca, Eu afastado fiz o dos dicionário da arrombos, alienação pode dar uma parental vez já. do outro. Doutora, O mas- resto é desqualificação Não, mesmo do mas outro. hoje- É desqualificar É desqualificar a figura para do- valer, Essa- não é um arrobo. Doutora, a pergunta do Jovenil Viana de Brasília. Um abraço pro Jovenil, obrigado pela sua participação. Cuide bem do seu caso aí, cuidado com os advogados de Brasília. Tem gente muito boa lá, né, doutora Magda? Sim. Mas abre o olho, tem gente muito boa aí, hein, de Brasília. Pergunta, por que o pai tem que ser visita? Por que o judiciário gosta de afastar os filhos do pai? Ou seja, ele está nominando o judiciário e está reclamando que em alguns julgados aí, né, a gente está vendo ainda usa nem o termo convivência como está na lei, usa visitação ainda. Não sei qual é o caso dele, ele não abriu, né? Por que ainda tem essa ideia de visita? A gente está vendo, infelizmente, sentenças ainda com os famosos de 15 dias e toma uma quarta-feira para não dizer que eu não fiz nada e É a resistência famosa materna. guarda unilateral mitigada, adoçada, né? Unilateral. A gente até brincou, né? A guarda, eu dou guarda compartilhada pela lei, mas vamos deixar o desenho antigo, de unilateral, né? É a travestida, né? E aí, doutora? Juvenil, É isso mesmo? né, de Brasília, a gente agradece a oportunidade de poder falar sobre isso, que é a diferença entre a visita e a convivência é o que tem gerado realmente essa grande discussão. E que o PL, um dos motivos foi para acabar com esse termo. E o IBDFAN está apoiando isso, que eu sei, tá? Através aqui do nosso presidente, que realmente o que eu entendo é que o judiciário, e nós vamos voltar de novo, tenho muitos amigos, colegas do judiciário, e com respeito a todos que eu tenho dentro do Pará, tá? E, infelizmente, nós temos poucos juízes da vara de família que entendem realmente o que é essa diferença entre visita e convivência. Eles não vão se inteirar da importância que é a visita. Então, vocês que estão sofrendo esse tipo de coisa, esse tipo de manipulação, realmente eles vão adquirir através de laudo de psiquiatras e psicólogos e pedagogos que vão realmente informar o que é que está acontecendo. Eu mesmo sou contra. Eu acho que pai tem que conviver, tem que compartilhar. Não Isso é um só... direito da criança. Não, Isso é um direito toda da criança criança. tem. E Não outra vivia coisa, antes, por que depois É você o parou? direito Vai da ter que... criança. A Paulo gente tem que colocar Rodrigo. no foco a criança. Não é olhar para o pai, Isso. não é só olhar para a mãe. Claro, olhar para o pai e olhar para a Eu mãe. A não posso maternidade, a paternidade são deixar de são dar um importantes. exemplo. Mas a infância é fundamental. É aquele período de formação, principalmente a primeira infância. É um direito da criança conviver com ambos os pais. E como testemunho aqui de clientes meus, eu já ouvi filhos de pais, de genitores que estavam alienando esse filho sem saber. Depois, quando eu expliquei, porque não é meu papel, isso é papel de psicólogo e psiquiatra, ou então eu já encaminho a clínica de direito do Dr. Rodrigo, que talvez vá resolver isso.
Mas a gente acaba sendo um psicólogo sem ter formação profissional. Por quê? Por causa da experiência. Esse é o que a papel gente do advogado moderno. O papel do advogado moderno era só resolver o litígio. Mas é impossível, está aqui. Não, meu mas eu colega, digo o de advogado família, você. moderno, ele pega uma ferramenta do psicológico. Ele chama um psicólogo, ele chama, um não, ele mesmo economista, atua como tal. inclusive. Ele orienta e faz. Pra embora tratar do esteja assunto pensão. no código É. de ética para a gente atuar isso. assim. Não está fazendo Claro, nada demais. Porque, veja bem, Paulo, olha esse testemunho que eu vou te dar agora, vou dar aqui para vocês. A criança foi retirada da mãe e o pai conseguiu ficar com essa criança porque essa criança chegou na casa do pai dizendo: a mamãe me bateu porque eu não quis almoçar, porque eu não quis comer. Esse pai foi fazer uma denúncia no conselho tutelar dessa mãe. Essa criança escreveu uma carta dizendo: pelo amor de Deus, papai, a mamãe não foi culpada disso, ela só me bateu porque eu não queria almoçar. A menina tinha 9 anos. Gostei dessa puxada aí que não estava prevista. Antes da gente voltar para o PL e desse movimento aí, que a gente não sabe bem a que veio, qual é o papel do Conselho Tutelar, já que ele é linkado ao ECA, mas a gente vê que dependendo do lugar, cada conselho tem 5 integrantes. A maioria das vezes, não vamos ser hipócritas, eles não têm uma formação jurídica para atuar. O Conselho Tutelar, ele é necessário, porque eu ouço muitos questionamentos de pai, pô, eu fui no Conselho Tutelar e não fez nada. Ele manda ir para o judiciário. Muitas vezes eles não têm nem estrutura, Aí, né, ou não tem pra estrutura fazer. ou não tem conhecimento. As O Conselho reclamações Tutelar, são ele seria um do que responderia na versão antiga de criminalização pela inércia? Sim, o IBDFAN anda muito preocupado com isso, Paulo, e está, inclusive, organizando um curso amplo para todo o Brasil para melhorar a formação dos conselhos tutelares, que é muito precária, é muito precária. Você está ligado ao executivo, né? Não Sim, está ligado ao e judiciário. tem as pessoas que estão ali, não estão comprometidas com aquela causa, estão ali porque tem um empreguinho, etc. Foram nomes Isso é lamentável. Quando saca cargos isso São indicados em são comunidade, indicados, né? Então tem um por caráter isso- político votação, também, né? é votação. não tem É a formação. comunidade que elege, você vai ser o conselheiro. Então é um desvirtuamento. Então o IBDFAN está atento a isso, está muito preocupado na formação, na melhoria da formação desses conselhos tutelares. Muito Isso bom saber Eu disso. vejo o muito conselheiro, importante. O curso já está pronto, assim como formatado. eu vejo o conselheiro assim como um fuzileiro. É lógico que numa guerra você tem que ter tanque, tem que ter uma estratégia. Mas às vezes tem situações tão gritantes, por exemplo, se a gente pegar o ECA, tem lá no artigo, ou não sei se é 22 ou 122, não me recordo, que diz que são obrigações do genitor, está no ECA. Se o conselho está vinculado ao ECA, que diz que cabe aos pais alimentar, todas aquelas obrigações previstas no dever poder familiar, mas tem lá, cumprir ordem judicial. Então, às vezes, o Conselho Tutelar ele vê um descumprimento até de uma visitação que está na cara dele. E aí tem conselho, não, eu vou agir, eu sou conselheiro tutelar. Olha. E às vezes ele fala assim, vai procurar o judiciário. Isso. Doutor, Né? Então eu nós temos uma inércia de conselhos então, mas eu tutelares acho que aí é uma Funciona questão... muito E ele tem poder, e ele tem sanções ali. O doutor que ele pode Rodrigo falou uma efetivamente coisa agir. importante, é aquele empreguinho, aquela coisa, né? A pessoa está lá, tem cabo eleitoral, se elege. Isso Tá ligado tem, a algum gente, político, geralmente? isso é vocação. Eu nem sei quando é que é a eleição. É no mesmo vocação. dia da eleição comum, né? De vereador, né? Participando e mandam pra gente. Gente. Olha, vota em mim. Mas funciona muito precariamente, infelizmente. Então, por quê? Porque a gente precisa buscar aquelas pessoas vocacionadas, né? Que estariam fazendo um serviço. Eu acho importante. O mesmo deveria Eu se dar em acho- vara de família, doutor? Ah, sem dúvida. Promotoria? O deputado Arnaldo ele fala uma coisa importante. As pessoas não compreendem. Mas ele fala uma É a coisa forma muito dele importante. falar às vezes. Ele fala uma coisa muito importante. Ele fala, como é que o judiciário coloca, às vezes, um juiz ou uma juíza de família que nem casado é, ou foi. Ele falou Pois é, isso Já significa, teve por essa, Mas é uma por premissa? esta precariedade, Mas sem dúvida que é. por essa precariedade, né, dos conselhos tutelares e tal, e por essa não implementação real da guarda compartilhada no Brasil, significa que o estatuto, que o princípio do melhor interesse da criança não é levado a sério no Brasil. De Né? maneira E, nenhuma. o outro exemplo fundamental disso são as 50 mil crianças depositadas nos abrigos, que é a campanha do IBDFAN, que se chama Crianças Invisíveis, É verdade. que em nome da segurança das relações jurídicas tem que fazer isso, aquilo, mas as crianças continuam O lá Estatuto invisíveis. da Adoção agora Nós deu uma apresentamos recuada, né? o Estatuto da Deu uma Adoção, recuada. mas está sendo mal compreendido. Enfim, o que interessa disso, daquilo, é que o princípio do melhor interesse da criança não é levado a sério e aqui a guarda compartilhada tem tudo a ver com o Acabou princípio do melhor dando interesse. gancho aí sem Doutor, querer. eu não sou familiarista, deixa eu até colocar isso é importante.
Qual seria a definição do melhor interesse da criança? Porque o que a gente olha, o que a gente vê na sentença... Qual é o referencial, né? Não, toda a terminologia jurídica, né, ela tem uma definição, até para poder ser aplicado. O melhor interesse da criança, ele é aplicado em todas as sentenças, para justificar tudo. É dito. É igual Até para fazer laudo que não precisa. Porque, na verdade, ele ficou banalizado, assim como o princípio da dignidade humana, que foi banalizado, tudo é dignidade humana, você usa para cá e para cá. O do melhor interesse da criança, assim. Só que o direito, os juízes, eles são imparciais, mas não são neutros. Então, essa neutralidade... traz o valor familiar dele. E direito é a interpretação. E a interpretação é subjetiva, e sendo subjetiva, toda essa carga cultural, né, de não guarda compartilhada, que entra ali. E é essa mudança que nós precisamos implementar. Agora, desculpa, doutora. O doutor colocou o dedo na ferida, tá? Ele traz o valor familiar dele, doutor? Ele não. Ele traz a história dele? Olha, é lógico. E eu digo isso principalmente nos laudos também, psicossociais. Não tem jeito, isso é até involuntário, eu não sou psicanalista, o doutor me corrija se eu estiver falando alguma besteira. Às vezes é até inconsciente. Sim. É inconsciente. Sim. O que tem laudo ainda? Eu gostei dessa parte. O que tem laudo ainda? É lógico, você imagina que se você cai numa vara de família ou com um perito que está separando naquele momento, que está passando por aquilo. Ou que perdeu a guarda, enfim. Realmente, eles tendem a ficar parcial. Não, mas isso que o doutor... Não neutros, né? O que o doutor falou, exatamente. Vem um caldo de cultura que se manifesta nas decisões. Sim, uma decisão judicial, então o exemplo mais claro Nós podemos ter, no mesmo corredor de várias famílias, decisões diversas. O melhor interesse da criança... Mas sem dúvida. Sem dúvida. Eu digo até Virou mais. Uma roleta. Então existe a roleta mesmo. Né? Eu acho que até casos idênticos, mas com partes diferentes, decisões diferentes. Sim, o exemplo mais claro disso é uma pensão alimentícia. Um juiz que teve uma infância pobre, ele vai dar uma sentença, uma decisão de pensão alimentícia diferente de um que não teve uma infância pobre. O mesmo juiz com as mesmas provas, juiz diferente para um processo com mesmas provas, um daria 2.000 de pensão, o outro daria 4. Quer dizer, o que tem ali? Interpretação. Interpretação é subjetiva. Não tenha dúvida. No melhor. E a gente que é advogado, a gente fica numa situação complicada. Tem que explicar para o cliente isso. Não, e eu acho assim, né? Eu acho que tudo depende de uma coisa chamada segurança jurídica. E a segurança jurídica, eu entendo, a fonte do direito, as fontes imediatas do direito, são as leis e a jurisprudência. Quando não se cumpre lei e a jurisprudência está banalizada, a segurança jurídica acabou. A jurisprudência hoje está uma coisa e amanhã está outra. E se o advogado, dependente de que ele está defendendo, ele tira proveito disso. Então hoje nós estamos vivendo... O advogado, ele pode depender, se ele for uma pessoa atuante, ele pode atuar para aquele juiz, mas desculpa, ele vai atuar para atender... O doutor pôs o dedo na ferida, é exatamente isso. Então a gente... Não, é verdade. Então o que eu disse, né? Decisão é subjetiva, então tem que ter um limite. E a lei dá o limite da discricionariedade. A lei dá o limite. É a lei que deve... Porque a lei é uma norma jurídica, assim como os princípios são normas jurídicas, né? E não tem um julgamento hoje no Brasil que não seja invocada um dos princípios do direito de família, um dos princípios constitucionais do direito de família, né? Que eu até elenco isso no meu livro, que são 10. E, então, tem que ser sopesado a lei com esses princípios. A lei é na base do tudo ou nada. E os princípios, né, no caso concreto, você pode interpretar aquilo ali, mas sempre em direção ao princípio do melhor interesse da criança, que não é levado a sério. Claro. E que não é o melhor interesse da criança. Então, quando a gente lê numa sentença, numa decisão interlocutória, eu vou mandar fazer um laudo psicossocial para entender a dinâmica da família, visando o melhor interesse da criança. Na verdade, se a lei diz que a guarda é compartilhada em casos de discordância e não há um fato gerador de uma inabilitação, que é o impedimento, então, na verdade, o juiz, quando faz isso, o promotor acompanha, na verdade, está fazendo um processo que poderia se resolver em um mês ou numa audiência de conciliação. Poderia ser resolvido na audiência. Não, eu acho assim, o melhor interesse da criança é simples, é aquilo que é melhor para a criança. Não, e o que está na lei, a lei definiu. O problema é que é relativo. A outra parte diz é melhor para a criança ficar com a mãe, é melhor para a criança não ter duas casas, é melhor para a criança ter... quem tem mais dinheiro, que vai se Vou pegar um gancho nisso. Eu estava brincando com a doutora Magda, ela já está até rindo, porque ela já sabe qual é a pergunta que eu vou fazer. A gente sabe que existe várias síndromes, né? A gente descobriu, ela estava me trazendo lá do Pará, e eu tenho ouvido esse termo, assim, que existe a síndrome do Pato Donald.
que é aquele advogado, aquele juiz, aquele promotor. Doutor Marcos já ouviu dessa síndrome, né? ouvi. Que é aquele advogado que tem uma visão que às vezes compara, eu não sou pai não, eu não sou pai, eu não sou mãe. Ou, às vezes eu ouvi isso numa advogada, eu pensei que fosse pai, brincadeira, ela viu, ó, eu não sou pai, não sou mãe, Sou mas eu genérico. sou uma tia. Eu sei que eu tenho sobrinhas, que eu cuido das sobrinhas para ajudar meu irmão. Ou seja, começa a colocar um outro grau de parentesco com os pais vivos, dizendo, eu sou avó. Né? A gente sabe que tem avós que sofrem alienação. Mas o primeiro laço parental, o comando, é pai e mãe. Não. Por que tem a gente achando que, não, o pai pode visitar, porque ele está num ambiente melhor, tem que ter a tal do tijolinho, né? Tem até uma brincadeira que a gente fala, se for medir pela casa referência, para a criança não perder o quartinho, se o casal se separa e tem que... cada um vai morar em outro lugar, na verdade, o filho vai ter que ficar com o dono do imóvel, né? Já que ela não pode perder o quartinho, né? Então existe a referência. A referência já não é pai e mais mãe, o tijolo. né? A referência é o coração e a presença do pai e da mãe. Por que tem? O que é a síndrome do Pato Donald? Porque o Pato Donald não tem filhos, né? Ele só tem sobrinhos, né? O Pato Donald tá rindo, eu não sei por quê. Eu entendo que deve ser isso. O próprio nome está falando. Pato Donald. Ele não tem uma vivência de filiação. Não é porque ele não tem filhos. É porque ele entende que filho e sobrinho é tudo a mesma coisa. Ele não tem filho. E só quem tem filho sabe o amor de Não, mas mãe, isso pai, não invalida um advogado ou um juiz ou um promotor de analisar um caso de guarda compartilhado, como eu já conheci alguns bons no Rio, que uma vez eu perguntei, só leva em consideração o seu quadro familiar? Não, a lei está aqui. Ela diz que a alienação parental é isso, e ela diz que é guarda compartilhada. Eu não preciso vivenciar... é diferente. Desculpa. Diferente. Acha que muda? Muda o entendimento? Não, é diferente, doutor. Mas assim, eu acho que o que a gente estava falando do melhor interesse da criança, é preciso que haja uma definição, é um princípio, realmente, o doutor falou, é verdade, um princípio que está acima de qualquer norma codificada, né? Mas é necessário que se aprimore essa definição para que ele não seja usado lá levianamente. Tanto para levianamente, né? Porque você pode justificar, e o que está se fazendo hoje, você pode justificar tanto para deferir uma guarda ou para indeferir, mas nunca se explica qual é o melhor interesse. Vamos atender mais algumas perguntas aqui, gente, que estão chegando aqui. Parabéns pela participação de todos. O Tiago Botelho, de Cascavel, no Paraná. Tudo bem, Tiago? Obrigado pela sua colaboração no debate. Fica aí com a gente gosta muito do pessoal do Paraná, né? Doutores, passei por essa situação, já estou lendo direto aqui. A mãe me denunciou por agressão, ameaça de morte e de fugir com a criança. Pela primeira vez o pai foge, né? Porque geralmente é a mãe que foge. Consegui, através de uma gravação, provar que ela estava tentando me afastar da criança. Ela conseguiu uma medida protetiva de 60 dias para ela e para a criança, né? Pode entender como alienação parental essa falsa denúncia? Doutora vai responder isso aqui. E o Ricardo Simões, de novo, de Portugal. Que formação nacional é realizada aos magistrados brasileiros, seja sobre alienação parental, seja sobre guarda compartilhada? Vou deixar para o doutor Rodrigo, eu também desconheço que formação, né? A gente vai ter que formar o que está na lei, mas a gente já falou dos eventos aí que estão programados aí. Eu nem sabia dessa, o Conselho Tutelar, acho que é uma coisa muito boa. Sim. Doutora. Quem é fez uma pergunta objetiva, né? Ele recebeu uma medida protetiva, a mãe me denunciou por agressão. Mas ele fugiu ou não fugiu? Não fugiu, né? É uma falsa denúncia. A mãe me denunciou por agressão, ameaça de morte, ela falou que falsa denunciou. Estou dizendo se teve. E de fugir com a criança. Eu consegui, através de uma gravação, provar que ela estava tentando. Sim, então ele fugiu primeiro, antes que a outra fugisse. Essas gravações, realmente, elas fazem prova se realmente... foi alguma gravação no sentido de estar programando essa saída para afastar. Mas o que eu tenho dito para as pessoas que me procuram nesse tipo de ações, de caso, é que não há uma regra definida. O que você tem é que realmente juntar provas a seu favor. E eu canso de receber, doutor Rodrigo, doutor Marco, no meu escritório, doutor, eu preciso viajar com meu filho, eu preciso avisar o pai? Eu posso ir embora? Aí eu digo, qual é a prova, o porquê e o motivo? Isso tem que ficar esclarecido. Tipo, ela recebeu uma proposta, foi uma médica, cliente minha, para ganhar o dobro do que ela
estava ganhando em Belém. Então tem no uma estado. boa justificativa. Então ela deu uma boa justificativa e Calma foi isso aí. que eu juntei Calma no aí. laudo. Calma Foi isso que eu aí. juntei. Ah, e o juiz agora- julgou procedente. Mas então ela Não, tinha que não, entrar não. num processo Pera. pedindo uma tutela. Agora, desculpa, Ela hein? pode entrar no avião e ir embora. Calma, Não, veja ela bem. foi. Não, calma. Ela foi primeiro, avisou depois. Calma, ela foi. Quando ela chegou lá, ela me mandou um e-mail explicando. Ela era minha cliente já, tá? Do divórcio. Eu disse, você me mande uma justificativa, porque eu vou lhe defender nesse caso. Porque eu não posso te defender assim. E aí, o que eles acertaram no processo? Ela pagaria a passagem dele para ele É o ir mínimo, visitar né? a criança. É o mínimo. Porque foi É o alheia à mínimo. vontade É o mínimo. dele. É o Eu disse, mínimo. você vai ter que oferecer alguma coisa para ele. E ela estava muito bem Sim, sucedida. doutora, eu só quero fazer uma quer ver? pergunta Gente, antes de uma hora deixar. de Deixa eu só Só colocar quero fazer uma deixa eu só- pergunta. Peraí, Se era doutor. uma transferência de trabalho, não é de hoje para amanhã. Sai correndo e pega o emprego. Ela teve Não, tempo não, mas para pera- comunicar não, ao mas- judiciário e pedir uma tutela e ele fosse intimado. Aí- e, inclusive, ele tem aí que participar. entra- Paulo, não, eu pera um acabei pouquinho, mas aí convencendo a vamos- parte vamos contrária. olhar. Já Esse é o começou problema. errada, né? Pera um pouquinho. Ela começou, mas eu consegui Então ela pode convencer escolher a O que, nação. que a lei da guarda compartilhada fala exatamente nesses casos? Toca de município sem autorização do Não, outro. isso é alienação parental. Não, também é de guarda compartilhada. Ah, tá, mas o que não, que é o que diz que é o seguinte, anuência. olha, quando uma pessoa, aquilo que a gente estava falando de vocação, também é necessário que haja vocação para ser pai e ser mãe, tá? É uma vocação também. Então, assim, às vezes a pessoa tem um projeto pessoal. Vamos, em vez de mudar de estado, vamos dizer que vai mudar de país com uma criança. Um brasileiro nato, uma criança, de um exemplo, 10 anos de idade, tá na escola com os amiguinhos, convive com o avô materno, o avô paterno, e de repente um projeto pessoal, a mãe, né, ou o pai arruma uma pessoa do outro lado do mundo e tem um projeto pessoal. E aí? Eu que pergunto, doutora. Aí eu Eu pergunto. posso ajustar isso? Não, aí eu eu acho, pergunto. eu já tive vários casos assim, eu acho que isso é uma escolha dela, que ela vai ter que arcar com as consequências disso. Inclusive, Doutores, só Olha, para vamos sentar interferir. numa Mas, mesa, doutor, vamos conversar. eu como Como pai, que vai por ser a exemplo, visita? Como é que vai ser a não, convivência? calma, não, mas a doutora já está levando a criança embora, doutora. Não, peraí, gente. Não, Deixa o só que eu quero não colocar fazer é o uma seguinte, correção, não. doutor Marcos. Não, o artigo 1634, eu estou com ele aqui. Sei. Do poder familiar, né? Nós temos aqui, no inciso 5 do artigo 1634, conceder-lhe ou negar, cabe aos pais, tendo guarda ou Não, não, mas isso que eu tô conceder-lhe falando. ou negar-lhe Eu os não tô de- consentimento eu para sou mudar pai. de residência permanente para outro município. Então, eu não Então sou essa pai. sua cliente aí, ela deveria ter provocado a máquina para que o pai fosse intimado. Sim. Porque se ele não conceder, se não for razoável para ele, o Estado pode Então, suprir. mas então, você Claro. Mas aí, na verdade, se não for vai ser. razoável Eu pra ele, fui, agora não é pra resolve. ele, doutor. Vamos ver o lado da criança. A posteriori. Ela veio para audiência para Doutor, resolver. doutor. Mas ela já praticou alienação parental. Doutor. Porque ela foi injustificada. Mas o meu papel era desqualificar tudo isso. Sim. Tá? Ele era o claro. advogado. É, claro que se fosse o Não. pai que me procurasse, eu ia Vamos também deixar esse caso. resolver o problema de outra maneira. Vamos colocar. Vamos focar na criança agora. Vamos focar na criança. Qual que é o melhor interesse vai da criança? trocar de ambiência. É quem tratar melhor o filho. Não. Esse é o melhor interesse Vai da tocar de criança. ambiência? Não, doutora. A senhora imagina. Não, eu digo o pai e a mãe, os que tratarem melhor. Né? Não. O que é tratar melhor aí também, né? Quem- não quem vai avalia? maltratar. É, o que é... Que não vai Não, maltratar. eu A acho... clínica de direito. Não, mas um casal bacaninha. Alguém quer. Eu gostei desse exemplo do doutor adorei. Rodrigo. Alguém tem um projeto pessoal. Ó, recebi uma proposta milionária. Sim, mas existe uma criança com pai e mãe que já estava, vamos dizer que no melhor dos mundos estivessem com uma guarda, com Qual a equilíbrio idade de convivência. dessa criança? Porque tem 8 anos, já pode até ser ouvida pelo juiz. Não, sim, eu já tenho. Isso sim. é muito mais comum Mas do que a assim, gente imagina. Mas o projeto é da pessoa, assim, aí você vai separar um pai de um filho, porque você... Então, se o pai Isso. recebeu uma proposta, ele também pode levar? Então, exato. esse é o preconceito. Tem uma novela mostrando isso. Exatamente, Os peraí. filhos estão Então, se ela revoltados pode, eu porque também eles quero foram levar, separados. porque se eu tenho o meu direito reconhecido como guarda compartilhada, vou fazer, tô dando uma de doutor Marcos, né? Saí do papel de mediador e entrei no debate. Se eu tenho o meu direito reconhecido como guarda compartilhada e de equilíbrio, eu recebo uma proposta, mas eu não quero perder a convivência do meu filho. Vambora, meu filho, eu vou pedir ao judiciário para você ir comigo. Então. Os direitos são iguais. Salvo engano, E o se o artigo 5º da judiciário- Constituição E eu digo, é igual em e eu direitos e diria para o deveres. senhor, eu patrocinaria sua causa. Sabe por quê? Porque o que está em voga aí é o melhor interesse da criança. Muito bem. Que ele pode Alguém ser. que faz, Eu já tem que tive casos arcar. que levaram para a França.
Aí o garoto só vê o pai humano. Ah, mas ele vai aprender francês, ele vai ter uma oportunidade de conhecer uma cultura europeia. Desse, e mas os juízes isso é o melhor dão, às interesse? vezes, até liminarmente, ou seja, É um não é absurdo. levado a sério. É um o absurdo. interesse da criança. Alguém que quer mudar de país, quer mudar de cidade, tem que fazer essa escolha. Não, ela tem que saber das consequências disso. Não Claro, pode ser, inclusive, boa. não levar o Quem vai filho. informar? Mas não tenha dúvida. Eu já tive um caso assim que eu perdi, já tive caso que ganhei, mas a minha tese é sempre assim, olha, tem que arcar com as consequências do seu desejo, que aí então vá sem o filho, se necessário. Claro. Vamos dar uma chegar paradinha num aqui, acordo. gente? Isso. Só para a gente voltar ao tema, tá? Chegou mais uma pergunta da Elza Fernandes. Bom, o final da pergunta, para a gente correr aqui, que eu já estou recebendo sinal ali da produção, essa é do rapaz de Cascavel. Ela conseguiu uma medida protetiva de 60 dias para crianças. Posso entender como alienação parental essa falsa denúncia? Então, ele afirmou. Ele não deve ter fugido nada e ele tinha elementos. Ele pode entender como alienação parental? Se Sim, for falsa sim, denúncia, sim, sim. A Elza Fernandes, Demudo, né? Fernandes pergunta, né? Não diz onde é que é. Tudo bem, Elza? Obrigado pela sua participação. Muitos estão usando a lei de alienação parental para contradizer a Lei Maria da Penha. E o ECA, finalmente alguém que tem uma proposta oposta. E a lei de alienação... Não, vamos lá. Muitos estão usando a lei de alienação parental para contradizer a Lei Maria da Penha. E o ECA e a lei de alienação parental se torna de gênero nesses casos? Eu Doutor não Marco. entendi muito bem a pergunta. Não, mas- ele Ela não é uma questão de gênero, né? Mas ela acaba, na prática, sendo porque a maioria das alienações parentais são feitas por mulheres, é só por isso. E aí faz essa confusão, mas ela não é uma questão de Não, gênero. mas maneira eu nenhuma. entendi a pergunta. Não, É o mote eu- daqueles grupos que querem derrubar o PL, aí derrubar a lei de alienação e aí derruba de guarda compartilhado. o que eu Olha, entendi, ela às dizendo vezes o eu seguinte, faço olha. assim, eu levei, eu fiz uso da lei Maria da Penha, aí ele vai... ele vai e se defende com a aí lei eu vou de se alienação defende com a lei de parental. alienação. Assim como tem a Isso. falsa denúncia Isso. da lei Maria da Penha, foi o de que eu mau-estado, entendi também também. tem a falsa denúncia Exato. usando a lei de Maria da Penha. Não vamos ser todos Exatamente. também, né, gente? Então, por Nem isso o é homem é import- tão vítima assim, nem a Então, mulher é tão mazinha, Por né? isso a importância do 4488. Ah, porque ele criminaliza as duas pontas. Exatamente, Então não tem entendeu? Na diferença. verdade, ela Como não o é doutor para mãe. Rodrigo falou Ela agora. é para quem Não, fazer se mau você for manejo. olhar, se conseguirem colocar na tela, você vai ver que o artigo, ele não fala Pode em colocar mãe, na tela, por pai, favor? tio, tia. Ah, o PL 4488 pode Ele fala colocar na quem? tela, por gentileza, Sujeito produção. indeterminado. Ele fala quem? Sujeito indeterminado. Ele não fala a mãe, o pai, a tia. Pode o subir tio. um pouquinho, Ele fala sem eu quem? aparecer, por favor? Exatamente. Pode só subir um pouquinho na tela, por favor? É o parágrafo primeiro para mim que do quinto. Então, por quê? Porque exatamente a alienação parental, como o doutor falou e todos nós sabemos, né? É verdade, não tem gênero, qualquer um. Olha lá. O artigo 3º. Constitui crime contra a criança ou adolescente quem, por ação ou omissão, cometa atos com o intuito de proibir, dificultar ou modificar a convivência. Então, a Com falsa ascendente. denúncia é um desses Mas atos. não tenha dúvida. Além daqueles que já estão no artigo Definir 2º. a ação Então, e a foi o omissão. terceiro que foi vetado, né? Doutor, olha lá. 3 meses a 3 anos. E olha como é importante, né? Quem, por ação ou por Ah, mas tá lá o agravante, ó. Se for praticado por motivo torpe, por manejo irregular da lei Perfeito. 11.340, que é a famosa Lei Maria da Penha. Que é o que mais... Ou se submeter à violência. Eu acho que vamos se puxar o gancho esclarece. aqui. Nós tivemos uma... A gente já tinha falado Mas o disso. importante, doutor, que eu acho ali, só para negritar, o importante é quem, por ação ou omissão, quem se omite também comete o crime. Ou seja, um conselheiro tutelar que vê uma tenha situação dessa, dúvida. deveria responder também. Não te, E vai- deveria. Olha que... Vai ter muito. Agora a gente já está começando a entender porque está levando tanta pedra isso aí, né? É, por quê? Porque Porque, realmente peraí, ela eu pega vi, a mas peia. eu não vi. Alienação parental ninguém comete sozinho. Alienação verdade? parental, ninguém comete Então alienação tem sempre um parental arcabouço sozinho. de gente. Sempre. Seja por omissão, seja por ação. Doutor, ninguém comete alienação parental Doutor, sozinho. sob o risco que nós 4 perdemos a nossa carteira da OAB. Né? Já que o programa está ao vivo e depois vai passar de novo. O advogado hoje, ele é também um alienador? Ele- Qualquer um. que eu entendo que tá mas ele no tem texto. imunidade, né, no exercício da sua profissão. Não, ele tem Ele responsabilidade. pode falar, eu não sabia, eu não cheguei dessa Responsabilidade forma. é Seu ética acima de tudo. Seu advogado De não prestar a sabe. verdade. Sim, ele é indispensável para a administração da justiça, então ele tem que colaborar também. É.
e para agir para a tal da corretamente. real verdade dos fatos. E né? para o rumo da conciliação, como a gente também... Quem trabalha em vara de família não Olha, pode e tem- Não pensar. pode ser Tem uma igual. coisa A interessante. partilha não é igual a Se a guarda, gente né? for Viu, pensar doutor? antes- No inciso terceiro, que poucas pessoas pensaram, porque isso acontece muito, se a vítima for portadora de deficiência física ou mental, às vezes muitas Grave. crianças, que não, porque esse PL é para dar voz para a criança, que não tem Que não pode voz. falar. Não tem Então o voz. PL é para as crianças, não é nem para os pais, né? Mas é lógico, é para dar voz para a criança. Agora, você imagina uma gente, criança... Eu espero que vocês, que a gente está começando aí para os últimos Você imagina 15 uma minutos, criança. eu espero que isso tenha ficado claro pelo fundador do Paz em Camisa de Força, que o PL não veio para prender mãe alguma. Não, isso Que esse é uma e fé quem ignorância. quem faz esse uso desse argumento, na verdade, está usando de má defender fé. quem não tem Precisamos voz. sim, eu acho que, na verdade, eu vou ser assim até um pouco presunçoso. Essa é a primeira vez que eu vi um debate que isso foi esclarecido, porque o que está tendo de audiência pública, eu acho que tem até uma CPI que está tentando dizer isso, que a mãe é vítima porque algumas perderam a guarda. Porque Aí ali, fala, por causa da lei de alienação eles parental. dizem o seguinte, viu, doutor Rodrigo? Eles dizem ali o seguinte, que o parágrafo primeiro ali, ele coloca uma mordaça, né? E o inciso primeiro, desculpa, do parágrafo segundo, inciso primeiro ali, ó, se praticado por motivo por manejo irregular da lei ou por falsa denúncia de qualquer ordem, se coloca uma mordaça na mãe que quer denunciar o pai por abuso. O parecer da deputada Ora. Shérida em cima desse PL do deputado Arnaldo, o senhor chegou a ver o parecer? Cheguei a ver e, o na que que realidade... ele desconfigurou, pelo que eu entendi? Não, completamente, né? E qual é a solução que dá no lugar de uma detenção que, na verdade, ninguém é preso? O que ela propôs? Não, mas olha, que me desculpe a deputada reversão de Shérida, guarda. mas até agora eu estou tentando entender o parecer, o relatório. Então não está aderente, Não, porque ela está caindo numa mesmice. que é o tratamento terapêutico. Meu Deus Descobrir do que céu. alguém fez uma falsa denúncia, torturou psicologicamente, que agora já tem lei, embora Olha, não tenha doutor, pena. doutor, eu pergunto o seguinte. E aí minha a gente dá um pergunta- tratamento para a pessoa. Não, tá bom. O laudo psicológico, qual a validade, qual o prazo de validade de um laudo psicológico? Qual é o prazo de validade? Quanto tempo vale um laudo? Qual é o prazo de validade? Falando em laudo, muitos laudos aí Até já porque estão, ele é uma foto, né? E a gente sabe que às vezes são Acabou instantânea, tendenciosas. Polaroid, já estão é o levando momento. pais ao Pum. suicídio. É bom lembrar disso. Então, essa tentativa de jogar o Gardner... ele era um pedófilo. O Gardner, na verdade, ele trouxe o tema, né? Como síndrome. Ele codificou, porque antes tinha. Então, assim, estão atacando o Gardner, achando Tinha- que com isso é suficiente para atacar a lei de alienação Ouvi parental. dizer que A não prática. existia. Mude o nome, mude o GAR. Alguém no próprio Estados ridículo, Unidos né? falou É isso, ridículo. não Isso foi? isso é ridículo. Mas a gente está Desqualificar vendo que o está Gardner. tendo movimentos no Brasil inteiro. Aliás, teve um que teve aqui em São Paulo. Que veio assim, eu vi um no Rio de Janeiro, que até fui chamado, fui convidado, mas não sentei à mesa e eu pude falar no final. 5 pessoas falaram. Eu acho que eram 2 mães. Tem histórias tristes, realmente, de pedofilia mesmo, que praticado. Esse universo não entra na minha cabeça. Mas você começa a ouvir esses testemunhos, a gente vê que existe um pai pedófilo, ou até uma mãe pedófila, Sim, né? Que não também. são poucos casos, ou um padrasto, Claro. chega lá. Mas a partir do que se busca aí é criminalizar. Mas quando a gente vê que se abre a palavra para também contar o caso da falsa denúncia de pedofilia, né? A Elas gente não vê o querem mesmo empenho, esse para grupo, punir quem fez isso. Ele quer fazer o seguinte, quer falar, eu quero denunciar, mas se a denúncia for falsa, eu não quero Eu sofrer não quero responsabilidade então, assim, nenhuma. Ou seja, na verdade tem um grupo ou alguém está vendendo olha, o eu imaginário quero- para um grupo que olha, ele vai ficar inimputável. É inimputável. Não, então o grupo, Jamais. é só gritar, eu sou mãe, hein? Ó, eu fiz no melhor interesse. É lógico que uma mãe ela tem um dever, como um pai também tem, de denunciar. Qualquer um. Qualquer um. Sim, sim. Agora, uma vez provado, e é muito difícil provar. Eu, particularmente, nunca vi uma inversão de guarda de mãe, tá? Deve ser uma mosca azul. Eu nunca vi. Eu sei de casos que me chegam. Ah, não, mas a Não, gente eu sabe de nunca casos vi. a gente sabe de casos, né, que tem agora recentes aí de casos de alienadoras assim. Nossa, Sim, que deve estar se aproveitando desse movimento. movimento. Ou seja, que deve estar se aproveitando desse movimento. Mães que com maltratam. certeza. Inclusive politicamente, né? Ah, Quando com a gente começa a ver certeza. gente passando, tirando Ah, com foto do lado de certeza. deputado. Pode Aliás, procurar. eu soube, doutor, que tinha um Pode, senador que pode. subscreveu a lei de alienação parental, ou seja, ganhou Olha, politicamente com olha, isso, e nesse agora está movimento, votando pode contra procurar, a própria você lei vai que achar, subscreveu. seguramente nesse movimento, alienadora severa, hein? Então, condenada. teremos vai candidatos. achar, pode, mais teremos de uma. candidatos dizendo, levantando a bandeira. Tá
Mas eu só queria retomar aqui, Paulo, essa questão do Richard Gardner, né, que cunhou essa expressão síndrome da alienação parental, independente da a vida particular dele, não interessa. Ele trouxe uma grande contribuição ao mundo, que foi dar nome a essa, dar um nome novo a uma maldade antiga. Isso por si só já é, né? A síndrome é nem sempre é a síndrome, a alienação parental muito evoluída, pode se tornar uma síndrome, né? Mas eu queria também responder a repergunta do Ricardo Simões, que ficou por responder, que é dos juízes, né? No Brasil, Ricardo, nós não temos uma formação, mas isso o Judiciário deveria se preocupar, e o Ministério Público principalmente. Aliás, já tem uma resolução, um ato normativo do Conselho Nacional do Ministério Público, que, dentre suas políticas de combate à alienação parental, é a melhor formação do Ministério, a Resolução 32, de formação do Ministério Público. O Judiciário não tem uma política ainda assim, né? O IBDFAM pretende fazer isso, tem feito, mas ainda precariamente, precisamos melhorar isso, porque se os juízes... no IBDFAM. Sim, o IBDFAM é composto por advogados, juízes, ministros, Ministério Público, né? Psicólogos, psicanalistas, e precisamos melhorar isso um pouco, né? Se nós investirmos na formação dos juízes, né, do judiciário, isso certamente vai ajudar na implementação da guarda compartilhada, efetivamente. Nós já estamos já no final do nosso debate, a produção já está me avisando aqui, né, ele está com bastante visualização no nosso debate, como era previsto. Não sei se teremos que fazer uma continuidade. Então, vou dar a palavra final a vocês, antes de eu fazer o fechamento. Não é isso, produção? Vou dar a palavra final, vou começar já que eu comecei pelo presidente do IBDFAM, vou começar pelo doutor Marcos, né, que é a inteligência por trás do PL 4488. Um abraço ao deputado Arnaldo, que comprou essa briga também. A gente sabe o quanto, porque eu tenho acompanhado também, o quanto ele está apanhando na rede, porque o Facebook, né, as brincadeiras, tem uma brincadeira ruim que diz que é coisa do diabo, e talvez possa ser mesmo, que a gente sabe como destruir a reputação de um homem que é avô, e que assinou a mais vanguardista da lei de direito de família da atualidade, que é a lei de guarda compartilhada, que passou por 5 comissões, é isso, doutor Marcos? O PLC 117/2013, né? Eu acho que foram mais que ela passou. Passou antes, voltou. Então, assim, prestar nossas homenagens ao doutor Arnaldo. A gente sabe que esse projeto, dessa vez, foi apresentado... A redação dele foi apresentada pelo Grupo Paz e Camisa de Força. O doutor Marcos vai até alertar aí, tomar cuidado com esses grupos aí que ficam pedindo recursos, né? Não precisa de nada disso, gente, para aprovar uma lei. É assim, primeiro eu quero agradecer a Salinas, né, a oportunidade de estar sentado aqui nesse sofá. Foi uma aula. Olha, quero agradecer o doutor Rodrigo, doutora Magda, doutor Paulo, a todos os internautas que mandaram as perguntas para a gente, dizer que a oportunidade para mim foi de ouro. Eu aprendi muito, espero ter podido colaborar um pouquinho e deixar a seguinte mensagem. Vou deixar um abraço para o deputado Arnaldo e dizer: deputado, nós não temos medo da deputada Sheridan, nós não temos medo. Então, assim, o PL tem que ser reapresentado. A nossa fundamentação, mais do que justa, ela é procedente, tem procedência. Ninguém quer colocar pai e mãe na cadeia, não é isso. Nós queremos colocar um freio nas falsas denúncias, porque tem uma coisa importante. As falsas denúncias prejudicam também aqueles que têm as denúncias verdadeiras e quem realmente são vítimas de violência. Então, banalizam a lei. O falso manejo da Lei Maria da Penha, da lei de abuso, também prejudica quem é vítima verdadeira desse tipo de violência. Então eu queria deixar meu apelo também ao IBDFAM, na pessoa do presidente, doutor Rodrigo Cunha, para que ajudem essas crianças, que, né, é o ponto central do PL 4488, ajudem, né, no sentido de que também possa ser implementada, vista com uma amplitude maior também a questão da guarda compartilhada. No momento em que a gente conseguir implementar a guarda compartilhada no Brasil com a convivência igualitária, porque não adianta também guarda compartilhada sem convivência, aí nós vamos ter uma guarda unilateral mitigada, aí também não resolve. Vocês vão ver que vai resolver o problema para todo mundo
menos processo nas varas de família, menos alienação parental, menos violência contra a criança. Tudo passa pela lei da guarda compartilhada. Então eu quero deixar meu abraço, meu agradecimento aqui, dar os parabéns na condução do debate do Dr. Paulo Alégua. Foi muito bem, muito obrigado a Salinas EAD e eu espero estar numa próxima oportunidade junto com vocês. Muito obrigado. Doutora Magda. Bem, eu também quero primeiramente agradecer ao nosso arquiteto do universo, né, que nos proporciona todos os dias o dom da vida. E depois agradecer imensamente a Salinas EAD, também a essa produção toda que está aqui na nossa frente, não medir esforços para estar aqui com a gente, proporcionando esse debate. Agradecer também o Dr. Rodrigo Cunha por ter aceitado esse convite, está sentado nesse sofá aqui do meu lado. Dr. Marco, grande lutador dessa criminalização da lei, e espero que vocês realmente tenham entendido. E o Dr. Paulo Alégua sabe, nós temos um convívio quase que diário, virtual, quando a gente está, ele no Rio e eu, que a nossa luta ela vai continuar, e eu creio que o IBDFAN vai colaborar bastante, como tem colaborado. Nós aprendemos muita coisa aqui nessa troca de ideias, nessa troca de juízos de valores. A Salinas está de parabéns por esse debate. E eu só queria aqui dar um alô para o pessoal de Belém do Pará, que está lá, para o nosso presidente, doutor Leonardo, para a nossa vice, doutora Nena, que deve estar nos assistindo também. E dizer que nós estamos abertos, nós como advogados familiaristas, para esclarecer quaisquer dúvida pelos nossos contatos e dizer para vocês, como um recado final, que não dividam seus filhos no meio. Dividam eles, sim, com amor, com afeto. E isso pode ser um grande avanço no que a gente chama aqui, no que a gente debateu, de melhor interesse da criança. Porque a reflexão é essa. Tudo reflete nos nossos filhos. Tudo. Tudo que pai e mãe fazem e discutem, refletem neles. E nós, como advogados familiaristas, devemos alertar vocês de tudo isso. Tá? Então, muito obrigada a todos, doutor Paulo, fantástico, doutor Rodrigo, doutor Marco. E Rodrigo aqui também, que é o nosso produtor da Salinas também. Obrigada pelo apoio, tá? Doutor Rodrigo. Bom, eu quero agradecer e parabenizar a Salinas por promover esses debates que são muito profícuos, e quero dizer que o IBDFAN, ele trabalha para a implementação efetiva da guarda compartilhada, né? E por isso eu quero convidá-los a vir participar do IBDFAN. Basta entrar no site, se associar, participar das comissões, temos diversas comissões. Isso é uma luta histórica, né? Que todos podem participar, e é isso que vai fazer com que isso seja efetivamente implementado. E quero também convidá-los, um segundo convite, aí é para conhecer a minha Clínica do Direito, no meu Instagram, que chama Clínica do Direito, e podemos continuar essa conversa aí nas redes sociais, no Facebook, mas vejam lá, vamos ajudar através das redes sociais, a partir das redes sociais, ajudar a implementar essa cultura da lei da guarda compartilhada e divulgar esses conceitos de alienação parental, porque aí nós estaremos protegendo as crianças e efetivamente defendendo o princípio do melhor interesse da criança. Muito obrigado. Obrigado. Doutor, vamos aproveitar para convidar o doutor Marcos, que é o único daqui que não é membro do IBDFAN, né? Sim, ele não era, né? Ele não é. Pode criticar quem está dentro, lá de fora não, né? Sim, e o IBDFAN é o espaço da democracia, onde cabem todas as opiniões, e é dessas opiniões divergentes, né, que nós vamos crescendo. O próprio Congresso já vai. Sim, nós temos... Bom, a Salinas, em meu nome, em nome da Salinas, a gente queria agradecer. Nós já estamos com a informação que, como previsto, já tem mais de 10 mil pessoas alcançaram esse debate, 3 mil visualizações, 59 compartilhamentos, 110 reações, além de toda a audiência no YouTube, que ainda não foram contabilizadas, né? Então, assim, acreditamos que esse debate realmente bombou. Eu, Paulo Alégua, gostaria de agradecer, gostaria de mandar um abraço para os meus amigos, meus colegas que são mediadores, em especial o pessoal do Sejusc Meia, onde eu atuava, né? Estou voltando a ser conciliador essa semana, conciliador judicial. Acho que o caminho da advocacia não foi feito para ganhar ou perder. Concordo com meus colegas que o advogado que atua nisso, ele não pode vir para uma audiência ou não pode receber um cliente
para brigar, para ganhar, porque uma possível vitória dele pode ser a destruição de um laço parental importante para muitos filhos. São centenas ou milhares, de fato, milhares de crianças no Brasil inteiro, milhões, né? Filhos de pais separados, que é uma realidade, vivendo uma verdadeira guerra civil. Então, eu encerro esse debate a você, advogado, que tendo filho ou não, muitas vezes vai para uma vara de família totalmente despreparado. A brincadeira do Pato Donald não é pro advogado, ou juiz, ou promotor que não tem filho. É a conduta de quem enxerga o filho do outro como se fosse sobrinho. Não faça isso. A formação acadêmica, a formação da faculdade, às vezes tem até professores que não têm a menor capacidade de estar numa sala de audiência. Porque não está preocupado com o resultado daquela filha. Não faça isso. Sala de audiência não é lugar de risadinha e nem para ganhar ou para perder e ficar se lamentando. E saiba construir ou manter construída, manter em pé pelo menos aquele vínculo parental. Porque como diz as minhas filhas, eu tenho guarda compartilhada de ambas, de mães diferentes, uma família ninguém pode separar. Um beijo às minhas filhas e um beijo a todos os filhos que estão lutando, porque o pai e a mãe que luta pela igualdade parental está lutando por ele. Então, por eles. Não esqueçam que uma família ninguém pode separar. Então, não seja um juiz, um promotor e muito menos o advogado quem faça isso. Muito obrigado. Nós estamos encerrando por aí. Um abraço e obrigado pela participação de todos.